Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e não sei dizer se amo odiar esse jogo maravilhoso ou se odeio amar esse jogo que mudou as minhas expectativas. Opa, oi pra quem é o maior fã de FF7 Remake. Eu sou o Eric Fagundes e como Coreia diria, Marcolino, eu só queria teu cabelo pra deixar igual ao do Severaf. E Marquito, você odeia amar porque não tem como. Esse jogo é bom sim. Tanto que ele mereceu um New Game Plus só pra ele. Verdade, se nós que somos grandes conhecedores decidimos falar sobre ele, ruim é que não é, né? Ainda mais se tratando de um remake de um jogo favorito de muito gamer. Então DJ, sobe o som pra batalha em Midgar começar. E aí, vai logar hoje? Muito bom, Marcolino. Esse podcast muito atualizado, né? Está sendo lançado hoje o Final Fantasy VII Rebirth e estamos lançando um episódio sobre o Final Fantasy VII Remake. Ouvintes podem olhar e falar, mano, esses caras estão malucos. Mas tem lógica o que a gente tá fazendo, né? Tem? Eu achava que a gente era tudo um bando de aproveitador, Eric, que tá usando o hype do novo episódio do Final Fantasy VII. Essa é a lógica, Marquito. Ué. Ah, tá explicado então. A gente pode usar na capa do episódio o jogo novo ou não? É sacanagem demais isso. Não, aí é muito sacanagem, é muito clickbait. Mas a gente pode mentir e falar, pô, você ouvinte que não conhece a franquia e está interessado agora, que tá todo mundo hypado falando de Final Fantasy VII Rebirth, vem ouvir o nosso episódio sobre o remake pra ver se você se interessa a jogar o remake e aí sim gastar as suas rúpias no Final Fantasy VII Rebirth. Podemos usar isso também, Mark. Dá pra dizer que as pessoas não precisam jogar o Final Fantasy VII Remake depois de ouvir o nosso episódio de hoje? Não, porque é muito bom viver a experiência jogando, sentando e jogando e pensando, pô, realmente, aquilo que o Eric e o Marco falou faz sentido, também estou com esse mesmo sentimento que eles tiveram. Só por causa disso, né, Eric? Não é porque a gente não vai se aprofundar nos detalhes, não vai dar a experiência necessária, tá bom, vai, você me enganou bem. Quem chegou até aqui já sabe nosso estilo de New Game Plus, né? Não vai ter muito detalhezinho, no máximo a gente vai dar uma mentidinha daqui a pouco no desenvolvimento. A gente vai passar mais a nossa experiência com o jogo e a nossa forma de contar como é o desenrolar dele, né, Marquito? Pra tentar, obviamente, ao final, convencer ou não nossos ouvintes de que vale a pena jogar. Já existe um episódio gravado de New Game Plus falando do Final Fantasy VII original, então muito do que foi dito naquele episódio não vai ser repetido aqui hoje. Ah, quem é Cláudio, hein, pessoal? Quem que é o Cláudio? Não, a gente não vai entrar nos detalhes. Ah, a história da Shinra, a história do que é um Mako. Não, tudo isso já tá bem explicado no nosso episódio de Final Fantasy VII. A gente quer farmar play naquele episódio? Sim, queremos. Aqui hoje a gente vai focar mais no que é realmente o Final Fantasy VII Remake. Boa. É assim, né, Marquinhos? Desculpas dadas, né, que isso aí não são... Achei que eu tinha enganado bem. Desculpas dadas e bem aceitas. Quem chegou aqui agora, não conhece o nosso podcast, desliga o filtro do esses caras entendem alguma coisa só porque eles têm um podcast. Imagina que você tá só sentado numa mesa de bar, dois caras bêbados dando as informações que eles acham que estão certas sobre um game. Aí você vai se divertir ouvindo a gente. Esse é o clima, né, Marquito? É isso aí. Aqui o ponto bom disso tudo é que você sim zerou o game recentemente, né? Então ele tá bem fresco na sua memória. Filha da puta, jogou pro meu lado. É claro, hoje você vai brilhar muito como o maior fã de Final Fantasy VII Remake. Maior, 1,70 m. Hoje é dia de brilhar, meu amigo. Eu falei oi pra quem é maior fã de Final Fantasy VII Remake. Então oi para o Bernardo, oi para o Vitor, oi para o Bruno Senna, oi para o Júlio César, que são nossos ouvintes que estão lá no grupo de ouvintes que são verdadeiros fãs de Final Fantasy VII. E eu venho por fora, assim, depois do Marco, do Luco e todos os outros ouvintes. é só o meu meme, é meu dog whistle, Marquito, falar que eu sou um dos maiores fãs. Mas eu realmente gostei muito do jogo e fiquei contente quando o Marquito teve a ideia de trazer o remake, que eu achei que a gente não estaria, Marquito. Aí quando você mandou, eu falei, opa, com certeza, vamos tentar falar bem desse jogo. Mas realmente eu gostei muito de ter jogado o Final Fantasy VII Remake. Eu demorei muito pra jogar, mesmo depois que ele tava na PS Plus, eu ainda demorei pra dar o play. O que me fez querer jogar ele foi o nosso episódio do original. E o que faz algo interessante até pro nosso episódio de hoje, para nossas discussões, Marquito. A minha visão de jogando, sendo um cara que nunca jogou o 7, é diferente da sua que já jogou o 7. Quem ouviu nossos Vai Logar ou Não de quando eu estava jogando, lembra que eu tava amando tudo desse jogo, sempre falando muito bem de como era o desenrolar dele, como era a gameplay. É interessante como são as experiências, né, Eric? Eu lembro que na época do lançamento eu tava super hypado. Como um grande fã de Final Fantasy VII original, eu esperava algo grandioso. E sim, o jogo é
grandioso, a gente vai falar muito a respeito dele aqui no nosso episódio, mas eu tinha uma outra expectativa, né? Foi até a brincadeira que eu fiz aqui na introdução do nosso episódio de hoje. Eu amo odiar Final Fantasy VII Remake ou odeio amar Final Fantasy VII Remake? Por quê? A minha expectativa naquele momento que eu joguei o jogo não foi preenchida, e muito por culpa minha. Primeiro porque exatamente contra da expectativa do meu hype, e segundo por não entender o que era o jogo. Pra mim, e a discussão agora é infinita do que é remaster, do que é remake, do que é reboot. Pra mim, Final Fantasy VII é sim reboot, tá? Não é um remake. Como diria o meu grande amigo Nelson Rubens, ele falava assim: eu aumento, mas não invento. Então, quando eu aumento alguma coisa, é um remake. Agora, quando eu invento alguma coisa, aí já deixa de ser um remake. Aí por isso que eu digo que pra mim Final Fantasy VII é um reboot, porque eles inventaram algumas coisas na história que mudaram o rumo que ela pode ou não levar. Eu acho que talvez, Marcolino, o grande problema, aí a crítica pesada que eu farei aqui, foi a escolha do nome. Remake não é um nome bom pra esse jogo. Pois é, Eric, eu também tenho esse sentimento, tá? Então, muito por conta disso, quando o jogo me apresentou a história nova dele, ali eu assustei, tá? Mas eu não gostei tanto assim quanto eu deveria ter gostado. E quanto eu gosto hoje. Por quê? Porque graças ao nosso grupo de ouvintes, eu fui sim convencido que Final Fantasy VII Remake é um baita de um jogo. Ele não tem que ser encarado como o jogo original, e sim como o Final Fantasy VII Remake. E a partir desse momento que eu consegui separar o que é original do que é o remake, eu aprendi a amar esse jogo. Então eu falo com ele aqui hoje com muito gosto também, da mesma forma que eu falei do 7 no nosso New Game Plus. O remake eu entendo ele como o Definitive Edition. Porque existe Final Fantasy VII original, existe o Crisis Core, existe o filme, é um mundo, né, de Final Fantasy VII. O jogo original foi lançado em 1997. Eu era um Marquinhos de 11 anos de idade naquela época. Eu tinha 10. Agora, Final Fantasy VII Remake veio em 2020, ou seja, 23 anos depois do jogo original. Eu acho que é um bom tempo também. Alô, Naughty Dog. Bom tempo, 23 anos, Eric, é muito tempo. Mas de qualquer forma, imagina quem é fã de verdade do original ter que esperar 23 anos. E não é só esperar 23 anos, Eric. Na verdade, o primeiro gostinho que o fã teve do jogo remake, teoricamente, veio lá em 2006. Quando teve então uma apresentação de uma tech demo do PlayStation 3, eles usaram como base o Final Fantasy VII. Pegaram aquela cena inicial, né, que é aquele trem vindo com o Cloud dando aquela pirueta a lá Daiane dos Santos, com ele repaginado já, como se fosse os gráficos da atualidade do PlayStation 3. Aí em 2006 o pessoal falou, opa, precisamos agora sim de um remaster, de um remake, de um reboot, do restart, o que for. Aí desde então todo mundo se coçou pra ter esse jogo. Mas Marquito, você falou um bagulho agora. Imagina o fã tem que esperar 23 anos. E esperavam? Você como fã? Putz, mas eu sinto que de uns tempos pra cá que rola essa febre de nossa. Eu não me lembro de quando eu tinha meu Play 2, meu Xbox 360, que a gente ficava maluco querendo que trouxessem jogos antigos, porque tinha muita IP nova a ser lançada, muita coisa prometida. O próprio Final Fantasy, depois do 7 veio o 8, veio o 9. Mas eu não sei se a gente... Não sei você, eu não tinha essa ânsia de, quero ver o remake de tal jogo. Hoje em dia eu tenho. Um jogo de Play 2, gostaria de ver agora nessa nova geração. Mas acho que naquela época a gente não tinha tanto isso, não, Marquinhos? Tinha, Eric. Como fã de Final Fantasy eu posso dizer que tinha. Tanto que quando foi anunciado em definitivo na E3, foi alguma coisa absurda. Aquilo você via realmente o tesão das pessoas, na vibração delas, que vai sim ter então um Final Fantasy VII Remake. E falando da minha experiência, eu tinha comigo, eu não posso morrer mesmo, sabe? Deixar de viver até eu jogar Final Fantasy VII Remake. Caramba. Pode morrer já então, Marcos. Não, então, depois eu descobri que ia ter a versão não, né? A continuação 4 anos depois e a continuação da continuação 8 anos depois. Então eu tenho que viver muito ainda pela frente. Então sim, entendi. Todo fã de verdade tava querendo muito o Final Fantasy VII novo. Mas depois de 2006. Eric, depois de 2006, talvez. Porque até então a gente não sabia o que era um relançamento, né? A gente não tinha... É esse o ponto que talvez eu não soube me expressar bem. A gente não tinha essa visão. Porra, olha esse jogo repaginado e tal. Aí talvez em 2006 que abriu os olhos. Falei, caralho, dá pra fazer, hein? Sabe o que pegou também, Eric? Logo na sequência de Final Fantasy VII, que é um jogo com gráficos mais estilo chibi, já veio o Final Fantasy VIII, que são gráficos bonitos. Então são personagens que são tamanho real, você consegue ver os 3 personagens na tela que você controla na party ao mesmo tempo. A gente já via que era possível isso acontecer. Então eu acho que até mesmo não vou garantir, mas acho que até mesmo antes de 2006 a gente já tinha essa expectativa de ter um Final Fantasy VII com gráficos mais atuais. Porque o salto de um pro outro foi muito grande, né? E esse é um ponto interessante também, né, Eric? O tempo que eles tiveram pra fazer esse remake.
Então vamos supor que lá em 2006, realmente, depois da Tech Demo, eles pensaram, pô, é uma boa ideia ter um Final Fantasy VII Remake, né? 2006, que até o lançamento são 14 anos. O que teve de salto tecnológico nesses 14 anos? É bizarro, cara. Você começar a desenvolver um jogo de um jeito... Aí ano que vem já sai um Unreal Engine assim, que você... Opa, vamos usar Unreal. Aí depois sai, sei lá o quê? Uma Matrix da vida. Vamos usar Matrix. Vamos. 14 anos é muita coisa. Imagina, então, há 14 anos atrás, você pensar como vai ser seu jogo daqui a 14 anos. Teve um episódio nosso que eu te questionei sobre isso. Falei, caralho, Marquito, os caras, pô, tá criando um jogo aí pra essa tecnologia nova, começam do zero ou essa tecnologia nova já reaproveita o que tá criado e põe dela pelos, sei lá. Aí, pessoal que manja de tecnologia vai poder responder pra gente. Mas sobre isso, foi até um dos motivos que fez a galera do desenvolvimento do remake. Na verdade, teve essa tech demo que o Marquito falou em 2006. Os fãs, os marcolas, começaram a encher o saco dos caras pra fazer. Faz aí. A Dona Square, junto com a maioria da turma que participou do set original, falou, pô, vamos fazer? Aí os caras olharam pra cara do outro e falou, o seguinte, vamos fazer então. Porque já estamos numa idade boa pra fazer esse negócio. Se não for agora o momento, a gente vai perder a chance e vai ter que deixar pra uma nova geração fazer esse remake e a gente vai perder o time. Isso é verdade, essa história. Só que aí eles pensaram no que, Marquito? Se fosse fazer um remaster, tanto a gameplay quanto os gráficos estariam já muito datados, né? Se 2006 pra 2020 o salto gráfico, o salto tecnológico foi absurdo, de 97 pra 2006 foi mais absurdo ainda, né? Aí os caras falaram assim, pô, fazer um remaster, ainda manter RPG de turno, talvez esteja datado, aí foi da ideia deles fazerem a maior das mudanças que tem de diferença pra mim, tirando a parte de história, né? Resolveram não fazer RPG de turno. Falou, vamos fazer um RPGzinho de ação. Só que quem vê... pensa que, beleza, veio então no Final Fantasy VII essa revolução. Mas não, né? Eles já vêm testando isso, já vem um certo tempo já. Desde o Final Fantasy XV, é algo muito parecido com o que a gente já tá vendo hoje. Depois, Final Fantasy XIII também teve alguma coisa assim. O 12, com o sistema de gambits ali dos seus companheiros de batalha. Então, é que eles têm ações automáticas também, já veio então desde o 12. Então, eles já vêm testando aos poucos esse novo sistema de batalha, né? E agora sim, junto com o 7 e pra mim o 16, que também é espetacular, eles chegaram no ponto definitivo, né? Então, esse é o modo certo hoje de jogar Final Fantasy. Falei que é o 7 Definitive Edition, Marquito. Eu entendo disso e de videogame. Mas a história mais legal é essa, que eu acho que é essa, que os caras falaram assim, não, mano, depois a gente vai ficar velho e cansado, não vamos perder a oportunidade, é uma oportunidade boa aí. Já pensou, Eric, se a geração Z faz esse jogo aí? Ia virar um Persona, né? Desculpa, Persona! Alô, Personers! Provocações à parte, talvez tenha sentido o que você tá falando aí, né? É interessante que pegou a maioria do elenco original pra refazer, mas os caras evoluíram a cabeça deles pra falar assim, não, vamos nos atualizar, mas também se a gente não quiser se atualizar, vai ser um pessoal que é muito mais atualizado aí e não vai ficar do nosso jeito. Aí é a oportunidade que a gente possa fazer. Eu achei isso interessante. Vamos falar do desenvolvimento dele então, Marquito? Apesar de ser algo muito conhecido pra todo mundo, né? Temos que fingir que a gente entende da parte técnica, além do que a gente já acabou de encher linguiça, e falar um pouquinho mais da... Quem é o diretor? Quem publicou o Marcolino Final Fantasy VII? A gente tá nessa agora de dar nomes aos bois, é Nomes isso? Nomes aos bois, é. Eu vou brilhar na parte dos diretores, hein? Desenvolvido e publicado pela tal da Square Enix, já é uma diferença, né? Porque o set original foi pela Squaresoft, né, Marquito? Aí, obviamente, não vai ser mais por eles, vai ser pela Square Enix. Bela mudança. Lançado no dia 10 de abril de 2020 com 87 no Metacritic. Achei baixa essa nota, Marquito. Também achei estranho, ainda mais um jogo que tava tão esperado assim, e refletiu até no Game Awards, né, Eric? Porque não foi o jogo que venceu o Game Awards, ok. Lá em 2020 ele concorreu com The Last of Us 2? Concorreu. Mas ele ganhou poucos prêmios no Game Awards. E é uma premiação que a gente dá bastante atenção, né? Ele só ganhou de verdade, realmente, o maior prêmio que ele ganhou naquela época foi de melhor RPG. Mas também concorreu com os gato pingado lá, com Persona 5, Royal, e o pessoal do Persona. Alô, Personers! Tamo junto. Concorreu também com Yakuza, Like a Dragon. É o Sleeping Dog que não deu certo. E concorreu, e agora eu quero causar polêmica novamente, com Wasteland 3.
pra mim, o Wasteland 3 muito mais RPG do que Final Fantasy VII Remake. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão agora. Só se fala de outra coisa. O Wasteland 3, a última vez que citaram esse jogo foi nesse dia dessa premiação. O diretor do jogo até se coçou na cama agora. Falou assim, caralho, acho que falaram do nosso jogo aqui. Ah, Marquito, para. É que Final Fantasy VII é um jogo de ação, Eric, não é um RPG. É um RPG de ação. A gente vai entrar nessa teoria de elementos de ação, elementos de RPG. Mas bom, é isso. Tá bom, eu entendi a sua crítica. O Wasteland não é mais jogo, ele é mais RPG, o raizão, né? Que você é um xiita do RPG, né, Marquinhos? Você é Deus, Pátria, Família, RPG nessa situação. Conservador de RPG você é, Marquinhos. E o mais surpreendente do Final Fantasy VII é realmente a sua duração, Eric. O jogo base em si vai demorar as suas 30, 40 horas. Agora, se você quiser fazer tudo, aí é 50 a 60 horas. 50 e 60 horas, pessoal, de um jogo que na verdade é 10% do jogo original. Ou seja, do jogo original que a gente fazia esse tempo todo, essas 60 horas em 10 horas, olha, bem devagar, 10 horas, entre 5 e 10 horas, agora já são só 50 horas. Esticaram bastante a linguiça, né? Porra, e 10% só do jogo, Marcos, se são 3 jogos, deveria ser 33,33333% do jogo original, né? Quantos 3 tem depois do 33, Eric? Ah, tem uma dízima periódica aí grandona. Dízimas periódicas. Continuando aqui, Marquito, com as informações que esse podcast também tem informação, resolvi procurar não, né? Já estava escrito lá na Wikipedia o número de vendas do Final Fantasy e é assustador, Marcolino. Posso ler? Eu vou ler, tá, pessoal? Por favor. Em 21 de abril de 2020 foi anunciado que o jogo havia vendido mais de 3,5 milhões de unidades em todo o mundo. 3,5 milhões é pouco, né, Marcolino? Em apenas 3 dias após o seu lançamento. Que absurdo. Isso fez com que ele se tornou sendo um dos... Agora não estou lendo, né? Agora é a minha interpretação do texto. Um dos maiores lançamentos de um jogo para PlayStation 4 e exclusivo de PS4 mais rápido vendido até então, Marcolino. Superou simplesmente Homem-Aranha e God of War. Homem-Aranha com 3,3 e God of War com 3,1 milhões. É um absurdo. A fanbase de Final Fantasy tem que ser respeitada, né? A gente já disse isso anteriormente em outros episódios, Eric, mas a Sony sim deve muito a Square Enix, Square tudo, pelo grande sucesso que é hoje o PlayStation, cara. O que essa parceria fez de bem pro PlayStation e obviamente também pra Square é impressionante. Vender 3 milhões e meio de cópias em somente 3 dias, não tem como você falar, não gosto de PlayStation. Pô, eu quero comprar um PlayStation por causa de Final Fantasy VII. E é isso, o jogo vende consoles. Muito console. O próprio Final Fantasy VII Rebirth, e teoricamente você não é obrigado, mas seria interessante você jogar sim o remake, cara, vai vender muito console. Mesmo para aquelas pessoas que não compraram, não jogaram o remake. E para aquelas pessoas que não querem comprar um PlayStation 5, não citarei nomes. Eu quero, mas né? Bom, de qualquer forma, Eric, é um absurdo esse número. Hoje, esse número já tá batendo seus 7 milhões, então dobrou, e é um jogo absurdamente bem sucedido. Não tenho o que dizer, né? Qualquer coisa que a gente vai falar, mas não sei o que, não. É um sucesso absoluto, ponto. Assinantes da PS Plus Extra disponível no catálogo, hein? Olha que delicinha, foi por isso que eu joguei. Ai, como é bom ser sonista. Como a gente falou, eu tava falando agora há pouco, realmente ela contou no desenvolvimento dela com o retorno de vários membros da equipe de produção original, e houve uma troca interessante entre o diretor. O diretor do set original virou o produtor do set remake. E ele até achou que ele seria o diretor do set remake, e o nome dele, me perdoem quem manja, é Tetsuya Nomura. Ele achou que ele não seria o diretor do jogo, ele só ficou sabendo que ele ia ser o diretor do jogo, Marquito, num vídeo interno da Square Enix, que ele foi acreditado como diretor. Ele falou, então sou eu? Beleza, então. E aí, o que esse cara fez? Ele é diretor, conhecido por ser diretor da franquia de Kingdom Hearts, e em Chrono Trigger, lá em 95, Marcolino, ele era o responsável pelos gráficos de ambiente. Olha só. Você que reclamou das árvores de Tomb Raider, então você é um cara que tem que jogar Chrono Trigger e reparar no ambiente, porque foi o Tetsuya Nomura. São 3 diretores. O próximo se chama Naoki Hagamuchi. Sabe o que ele fez? Não faço ideia. Só programou Final Fantasy XIV. E aí já, toma esse Final Fantasy VII Remake pra você ajudar na direção. Bela promoção. E ele tá também agora na direção do Final Fantasy VII Rebirth. Por último, mas não menos importante, ele, Marcolino. Motomo Toriyama foi diretor do Final Fantasy XIII e do 13-2. Aí, como eu falei, né, que houve a troca, na verdade, agora o produtor do Final Fantasy VII Remake foi o Yoshinori Kitase.
Ele é diretor e roteirista do Final Fantasy VII original e de um tal de Chrono Trigger. Tem um pouquinho de bagagem, né? Ai, saudade de quando esse podcast só falava o diretor lá do Final Fantasy VII... Eu vou falar por mim, mas responder por mim e pro Marco. A gente nunca foi de se importar com nomes de diretor nunca na vida, né? Pô, e são uns caras foda, né? Então quem conhece muito de Final Fantasy, quem se importa muito com isso... Aí eu fico pensando aí, todo mundo só sabe falar de Kojima e o cara que fez o Mario, que eu já acabei de esquecer o nome dele. Dan, me perdoa. Como é o nome do cara que fez o Mario? Shigeru Miyamoto, Marquinhos. É Kojima e Shigeru Miyamoto. Talvez... Ó, vou dizer por mim, não sei, desculpe se for xenofobia, mas eu acho que não. Eu acho que talvez a dificuldade dos nomes... Sim, com certeza. Pra gente gravar, e é muito mais fácil pra gente ter uma similaridade com nomes do ocidente, como o Cory Balrog, o Neil Druckmann, talvez fique um pouco mais na cabeça. Mas, mano, são uns caras... Hoje, quando eu olhei, eu falei, caralho, meu irmão, sou um merda, que eu não conheço nada de videogame, e esses caras estão aí no cenário há muito tempo. Tudo o que mostra do porquê que o Final Fantasy VII é muito, como eu posso dizer, é um baita de um jogo, sim, porque... Por trás tem uma galera que já trabalhou em várias outras obras-primas maravilhosas, Marquito. Você pega o caso do roteirista, tá? Que é o Yoshinori Kitase. Pô, o cara foi responsável, Eric, de dar vida pra Midgard. Um cenário onde você passa 5 ou 10 horas, que você não tem muita informação naquele momento, você tem vida àquele cenário agora. Os personagens, Eric, que a gente vai citar mais pra frente, não é simplesmente a trupe do Barret. Não, agora cada um deles tem um porquê, tem uma história. E você não precisa novamente jogar os 3 CDs do jogo original. Com somente 10% desse jogo agora readaptado pro remake, você já tem uma puta base pra entender a história desses personagens. Você se importa com esses personagens. Então imagina como é pra uma pessoa que trabalhou então no Final Fantasy VII original. É um prêmio, na verdade, que essa pessoa recebe, né? De ter a obra dela original muito bem feita e poder melhorar então a obra de uma forma tão incrível como ela fez no Final Fantasy VII Remake. Então sim, esses nomes têm que ser sempre citados, têm que ser sempre homenageados, e não são pouca bosta, não. Eu acho que isso que você falou agora é muito daquilo que a gente passa às vezes. Termina de gravar e fala, puta, mano, esqueci de falar tal coisa. Caramba, seria legal se eu falasse tal. Aí a gente vai lá e grava um remake. Pra gente melhorar o que a gente já fez. Eu acho que talvez ele teve essa oportunidade, né? Tipo, muita coisa ele deve ter pensado em colocar no set original, não colocou. Porque não entra na minha cabeça que esses caras têm tanta criatividade assim, Marquito. Da onde que sai tudo isso de ideia, né? Eu acho, só acho que eles gostam de fazer alguma coisa que a gente não gosta muito, que é ler, estudar, né? Ter referências do mundo, não. Esses caras devem ler muita literatura que a gente nunca nem ouviu falar e... devem não, né? Eles fazem isso, né, Marquito? Até porque se a gente soubesse fazer isso, a gente não tava aqui gravando um podcast, né? Nós estaremos sendo citados em um podcast. Marcolino, vamos lá, a gente já apresentou o desenvolvimento, a intro, fez uma das pequenas palhaçadas, mas tá na hora da gente falar de como que é sentar e pegar o controle na mão pra jogar esse nosso querido Final Fantasy VII Remake. Lá na intro eu falei que uma das grandes mudanças é que ele não é mais de turno, mas na verdade eu até escrevi aqui, Marcolino, eu vejo ele como duas formas. Pra mim ele é um RPG de ação, é possível jogar no estilo hack and slash, sair só batendo a espada do Cloud nos caras, que é o que já muda, no set original é turno, esperar a sua barra de ação encher, é sua vez, você bate, é a vez do inimigo bate, nessa não. É bate na porta do céu. Porém, não é muito recomendado jogar de hack and slash porque em algumas batalhas, em alguns momentos, é interessante você estudar o seu inimigo, jogar uma magia. E aí entra a outra parte do que eu entendo da batalha, que eu entendo também que ele é um RPG tático. Há a possibilidade, Marcolino e ouvintes, entre aspas, de pausar a batalha, né? E escolher as ações de todo mundo que tá na party. Eu tô com o Cláudio, que é o personagem principal. Com o Cláudio eu quero que ele use a habilidade dele de espada no inimigo X. Beleza. Aí eu vou nesse mesmo pause e seleciono a Tifa, que é a outra personagem porradeira. Com a Tifa eu quero que ela dê um boost de ataque nela mesma. E com o Barret, que é o líder da gangue, eu quero que ele acerte um ataque à distância. Fiz tudo isso, o jogo sai, é uma câmera lenta, né, Marquito? Sai dessa pausa, as ações acontecem, aí eu posso voltar ao hack and slash com o Cloud até poder minha habilidade voltar. Esse modo de batalha é o que mais me pegou de Final Fantasy VII,
Marquito, que me fez falar, caralho, mano, que gameplay frenética. E aí são esses dois modos que eu entendo que funciona a gameplay do Final Fantasy VII Remake, que é diferente do original. Não, pra mim a batalha é o ponto alto do jogo, tá, Eric? Tanto que uma das minhas maiores reclamações é não ter como farmar no jogo. Tem momentos do jogo que você consegue se enfrentar diversos inimigos, indo e voltando? Tem, mas não é o intuito do jogo você ficar farmando. Então pra mim eu queria mais batalhas, eu queria mais realmente ficar ali pensando em qual tática eu iria usar, que momento que eu ia só realmente bater, inimigos mais fracos. Eu não preciso realmente ficar pensando como que eu vou bater no inimigo fraco, eu posso simplesmente usar a parte do hack and slash. Agora, eu tenho um inimigo mais forte, um inimigo que eu preciso prestar atenção, aí sim, vou soltar uma habilidade especial do Cloud, vou soltar magia com a Aerith. Então tem realmente esses pontos que te prendem a batalha, não é simplesmente apertar o botão e já era. E outra, normalmente a gente está acostumado no jogo, é só realmente apertar o botão de ataque, né? Mas agora, enquanto espera a barra de ATB, que seria então a barra de ação para essas habilidades especiais, que você tem que aguardar ela encher, você consegue não só bater, como desviar de golpes, defender golpes. Então realmente você tem ação durante a batalha, não é só realmente ficar mexendo o botão. Sabe o que mais me pegava disso tudo que você falou, Marquito? Que você foi falando e foi me vindo a conclusão do pensamento. Cara, o que mais eu gostava da batalha do Final Fantasy, da gameplay do Final Fantasy VII Remake, é sentir que eu tinha total controle das minhas ações. Se eu morri numa batalha, não é porque o meu boneco tava fraco, é porque eu fui burro. E o que eu mais fui nesse Final Fantasy VII é burro. Porque teve alguns vilões, alguns boss que eu, penei pra matar simplesmente porque a minha tática de batalha não tava bem feita. Não tava com as matérias certas equipadas. E não eram nem matérias que eram, tipo assim, secundárias pra encontrar. Eram matérias que o jogo te dava. Falou, toma aqui pra você usar. Eu não usava... Por exemplo, tem uma matéria lá que você joga uma análise. Simplesmente é isso. Na hora que você vai escolher a magia, você joga uma magia de análise. Que é como se fosse jogar um scan no inimigo, pra saber os pontos fracos dele. Eu não fazia isso. E aí, eu não sabia qual era o ponto fraco dele. Ou então, o inimigo, nitidamente, você vai bater num boss lá, que cada parte do corpo dele tem vida. A cabeça dele tem um número de vida, o rabo tem um número de vida. Você fala assim, mano, foca num ponto e enfraquece ele. Mas aquele ponto, qual que é a fraqueza? Joga uma análise. E eu não fazia isso. A partir do momento que eu entendi que essa é a gameplay de Final Fantasy VII, quando eu matava, falava, caralho, joguei isso em videogame agora, hein? Que tática louca que eu usei agora. Teve batalhas que eu mudava a matéria de um cara, às vezes eu pensava, não, mas o Barret já tá com cura, não precisa levar mais ninguém com cura, já tem um com cura. Não, mano, quem você puder colocar magia de cura, você coloca aí. Se o Barret morrer, meu amigo, quem vai curar? Exatamente, então, pra mim, o ponto alto da batalha do Final Fantasy VII Remake é saber que o controle era todo meu. Óbvio que vai ter inimigos que vão ser mais difíceis, não vai ser fácil, mesmo você sabendo o que tem que fazer. Porém, o seu caminho até chegar na vitória vai ser mais curto. Teve inimigo que eu tenho certeza que eu demorei 15 minutos pra matar, que o Marco matou em 5, porque já conhece o esquema do Final Fantasy. E eu fui aprendendo. E o aprender é da hora. E aí muita gente tem, às vezes, aquele preconceito, é Final Fantasy, é RPG de turno. Com o 7 Remake, você vai estar 100% longe do que é um RPG de turno. É, sim, um RPG tático, igual eu tô falando, mas não é... Você tem que estar o tempo todo pensando na sua próxima ação, até quando tá em câmera lenta. Você tem que estar pensando na sua próxima ação. Não pode ficar só apertando o X, né, Marquinhos, e vendo as imagens rodar na sua frente. Sim, não pode perder tempo, né, Eric? Se a barra de ação tá cheia, você tem que usar ela, seja para o que for. Agora, você falou que você tem todo o controle sobre os seus personagens na batalha? Sim, você tem razão. Cada personagem tem um ponto forte e um ponto mais fraco na batalha. Então, por exemplo, a própria Tifa era capaz de soltar combos devastadores. Isso ajuda muito a enfraquecer o inimigo e deixar no status de atordoado, que aí sim o inimigo toma mais dano ainda. Então, devo usar a Tifa? Devo usar a Ares? Devo usar o Barret? Marquito, eu terminei o jogo esperando chegar essa Ares porradeira aí. Todo mundo... A Ares tem combos devastadores. A Tifa, na verdade. Mas aí, por quê? Porque eu fui burro e não soube usar os combos devastadores dela, usava pouca coisa. Aí você tá vendo já o Marco, que é o cara experiente em Final Fantasy VII, já sabia usar dessa forma a favor dele e passeio no parque em alguns momentos, né, Marquito? Sabendo então que o personagem tem esses pontos fortes, eu não vou focar na hora de evoluir as armas desse personagem, ou o personagem em si, em pontos fracos dele.
eu vou então fazer com que ele fique melhor naquilo que ele já é bom. E isso é um ponto importante no jogo. Você consegue também evoluir as armas do seu personagem, e evoluindo as armas você consegue atribuir pontos específicos daquela arma. Então você quer que aquela arma dê mais dano, dê mais crítico, esse é um outro ponto bem legal. Uma gameplay não vai ser igual a outra gameplay. Enquanto, por exemplo, a minha Tifa dava mais dano crítico, a do Eric tava só passeando no parque, ele não fazendo nada. Termina seu raciocínio, eu vou explicar como é que funcionava pra mim, você vai chamar de burro de novo. Não, já fiquei interessado, seu burrão, conta aí. A real é que simplesmente o preguiçoso aqui só botava o autofull lá, o autofill. Não quis eu mesmo escolher o caminho da evolução das minhas armas, e eu só escolhia, o Cloud eu quero que evolua as armas dele sempre pros bônus de ataque, a Tifa pros bônus de ataque, o Barret pros bônus de defesa. Já o Marco fazia isso, né, Marquito? Aí é o que ele falou, as gameplays foram diferentes, então a minha Tifa batia bem, mas a do Marco espancava, digamos assim, né, Marquito? Marcolino, você sabe como é que sou eu, eu pratico a monogamia com armas, né? Morreu com uma arma só, Eric? Porra, o Cláudio eu até mudei de arma e com a Tifa também. O Barret, nenhuma arma depois eu achava melhor que a que ele usava. Só que aí tem que você, o quê? Também evoluir a arma e escolher de acordo com o que você quer, porque não existe no Final Fantasy VII Remake, eu percebi isso, não existe arma ruim, existe o objetivo que você quer pra aquela arma. Estratégias diferentes, né? Mas pra mim eu só vi o DPS e não, tá baixo, não... Mas não tem como morrer com uma arma no Final Fantasy VII, Eric, porque você tem que fazer a proficiência daquela arma pra conseguir a habilidade dela. Então, a partir do momento que você consegue então a proficiência na arma, a habilidade daquela arma vai pra você, não. Então, você não é obrigado a usar a arma. Você pode usar outras armas com a mesma habilidade dessa outra arma que você teve a proficiência. Ah, mas aí eu ia trocar e eu vi ela indo lá pra baixo, dano de ataque. Eu falei, não. Não fazer proficiência com a arma, então é isso. Não, eu cheguei a fazer. Com o Cláudio eu cheguei a fazer. Depois que eu percebi que quando chegasse no 100% a habilidade fica com você, eu fiz... Não vou falar que eu fiz de todas as espadas, mas de todas as espadas que eu achei dele, eu fiz. Tanto é que o que me ajudou muito a fechar o jogo, a terminar o jogo, é uma habilidade de uma das últimas espadas que eu peguei, que é uma de contra-ataque. Que o Cláudio fica em posição de defesa, quando ele leva o ataque, ele dá um contra-ataque forte. Me ajudou muito contra o boss final. E uma outra que ele fica, tipo, meio que carregando a espada do chão, sobe e dá uma investida muito forte no chão. Eu acho engraçado como o Eric é capaz de falar nome de diretores em japonês e não é capaz de dizer o nome da espada mais famosa do mundo dos videogames, que é Buster Sword. Ah, não. Nome de espada ninguém quer saber, Marquinhos. Isso aí é muito nerdola. Não é? A gente não é tão nerdola assim. Enfim, terminei com aquela espadona nas costas, que inclusive até a Juliana fala, porra, o cara não tira a espada das costas nem pra tocar piano. Isso é bagulho foda do Final Fantasy, né? O Cloud, mano, ele deve ter isso na internet. Ele deve ter o quê? 1,65m, Marquito? Ah, boa pergunta. A espada é do tamanho dele, mas o bicho tem um poder no antebraço pra levantar aquela espada. Foda. Ele deve pegar 47 no antebraço, velho. Absurdo. A melhor cena do Final Fantasy VII Rebirth é o Cloud de sunguinha com a espada nas costas. Com a espada nas costas. Maravilhoso. Né? A gente falou de espada, falou de mágica, falou de habilidades e temos que falar também dos summons, né, Eric? Que é um clássico de todos os Final Fantasy, inclusive do 7, que é a aquisição e a utilização de summons, que nesse caso é bem diferente do original. Você gostou disso, Marquito? A parte dos summons, pra mim, é a melhor pior parte do jogo, tá? A melhor parte, por quê? Porque os summons são fenomenais. São muito legais de você batalhar junto com os summons, só que aí vem dois pontos negativos. Primeiro, os summons só aparecem de realmente inimigos específicos e em chefes. Você não consegue soltar um summon numa baratinha qualquer que você tá matando ali na casa, que faz um certo sentido, mas ele só vai aparecer nesses momentos específicos. E a aquisição dos summons, pra mim, eu odeio. Aquele tal de Chandley lá, eu usaria Shadley. Eu usaria meu help primário nele sem sombra. Como que eu odeio esse personagem? Pô, summons é algo muito foda, muito foda. No Final Fantasy VIII, você tem que entrar numa caverna e conseguir o Ifrit, sabe? Agora o Shadley não. Olha, eu tenho um VR aqui. Se você batalhar contra o Ifrit, você consegue ele. Porra, segura mano. Segura aqui meu MetaQuest. Eu quero uma porra de uma dungeon pra conseguir um Ifrit. Eu quero realmente sofrer pra conseguir um Ifrit. Não quero só entrar numa realidade virtual. Esse ponto eu não gosto. Mas o summon em si eu acho legal, Eric. Como ele é feito, como é utilizado nas batalhas. Eu tô com você nessa, Marquito. Eu achei legal a forma que foi feita pra dizer que o menino ele é estudioso da Shinra e ele estuda matérias e através da realidade virtual ele consegue replicar os summons naquela matéria. Beleza, bacana.
mas eu também acharia muito mais foda tirar algumas das sidequests chatas que tem no jogo e colocar, ó, naquela dungeon ali tem uma tal de Shiva que vai dar um dano de gelo fudido. Vai lá, dá uma olhadinha. Porra, seria muito mais da hora. Eu terminei o jogo, Marquito, com a Shiva, o Ifrit e o Chocobo Gordo. O Chocobo Gordo que eu demorei pra entender qual que era a pegada dele, mas, mano, porra, é muito foda quando eles aparecem. E é muito legal que você tem... E é outra coisa também que entra no que eu falei. Você que controla a situação. Você invoca realmente ele, você escolhe se você quer invocar ele ou não, fica aquela barra aparecendo embaixo, né? E aí você tem que fazer umas escolhas. Ou você vai usar a sua habilidade, ou você vai usar a sua barra de ação pra usar a habilidade do Summon. Eu sempre escolhi a do Summon. Só que aí é foda, por exemplo, nós temos 2 barras de ação. A habilidade mais foda do Summon usa as 2, né? Eu nunca deixava chegar na segunda, já queria usar, quando eu batia, eu falei, toma, usava a primeira. O bagulho que eu achava mais da hora era quando eles iam embora, quando acabava o tempo de uso deles. Que aí, por exemplo, eu lembro do Ifrit, que é o que eu mais usava, ele fazia uma labareda de fogo em cima do inimigo que tava e saía. Aí dava uns 3, 4 mil de dano. Aí eu acho que entra um pouco da crítica do Marcolino, que eu acho que ele já falou antes, que as batalhas de boss são um pouco scriptadas. Eu acho que deveria dar mais dano o Summon, ele deveria causar um pouco mais de impacto na batalha de boss. Ele chega, bate pra caramba, vai embora essa animação do caralho, e o boss ainda tá com metade da vida. E, porra, mano, não ajudou muita coisa aqui não, eu tô achando, hein? Pra mim ele tinha que chegar no meio da batalha que era pra ele, tipo, dilacerar, ser tipo super trunfo, sabe, Marquito? Eu não cheguei ainda a falar mal das batalhas de boss, Eric, mas sim, pra mim, batalhas de boss, eles são esponjas de dano e não são batalhas de verdade, são time battles, sabe? Batalhas por tempo. O tanto que você aguenta ficar vivo. Não importa se você deu muito dano ou pouco dano, a batalha vai durar 15 minutos. Claro, eu estou brincando, estou exagerando, mas eu sinto muito que os chefes são assim, são chefes mais scriptados, então não adianta você chegar com uma combinação OP de magias, de combos e tudo mais, soltando os summons, que foi o que você bem disse, não importa. Você vai soltar o summon? Tá bom, você vai ganhar 20 segundos de batalha, 30 segundos de batalha, 1 minuto de batalha. Não soltou o summon? Beleza, não vai mudar muita coisa. Você vai soltar suas habilidades que vão dar danos muito parecidos com o que o summon dava. Mas visualmente é muito louco. Muito louco, tá louco. Não tinha um momento que eu não apertava o X ali pra aparecer um summon. Tá louco. Sempre que era possível, eu queria ver acontecer. Aí a gente falou sobre que nós queríamos pegar os summons em side quests. Porque realmente tem umas side questzinhas que, putz, né, Marquinhos? Meu Deus. Ó, eu vou... Agora é momento... Não é vergonha ali, mas momentos revelações. Não são todos os capítulos que tem side quest. Se não me engano, são 3 ou 4 momentos do jogo que você para numa cidadezinha ou para no momento do jogo, em um dos setores, e tem side quests pra fazer. Eu fiz todas as side quests só da primeira vez que apareceu. Falei, deixa eu fazer todas as side quests aqui. As outras, falei, não vou fazer. Não quero, vou focar em missão principal. E não era nem porque eu queria rushar o jogo, era simplesmente porque eu falei, não, mano, caiu muito o ritmo aqui dessa sidequest, eu não vou fazer. Talvez vocês ouvintes que jogaram possam me mandar, pô, mas você perdeu a sidequest X. Pô, talvez tenha perdido. Mas porque a primeira apresentação de sidequest pra mim não é... Eu entendo que não dá pro jogo me apresentar uma sidequest ferrada logo de começo. Entendo. Mas, putz, as primeiras que aparecem me pareceu barrigada. Tipo, vamos encher uma linguicinha aqui com essa sidequest. Foi aquela sidequest que o Marquito sempre fala, que não tem sentido algum com a história, é só pra dizer que tem, tipo, procura essas crianças pelo bairro aí pra mim, que a professora... Que saco, né, cara? Pera lá, né? E aí eu não gostava muito da sidequest. Você também não curtia, né, Marquito? Definitivamente não, e esse sim é um dos pontos mais criticados no jogo, não só por mim, mas pela comunidade, pelas críticas em geral, e são as sidequests mal aproveitadas. Porque, querendo ou não, o jogo em si, as missões principais do jogo, sim, tem sim as suas barrigadas, tá? Tem seus momentos que são mais calmos, que precisam mais focar em personagens... Você precisa conhecer mais os outros personagens, então o jogo fica mais lento, fica mais devagar. Então já tem esses momentos. Ter esses momentos mais sidequests chatas, enfadonhas, puta, eu fiz porque eu sou tarado da sidequest, né? Então, cara... Mas você fez não gostando, né? Fiz com ódio. Procurar gato. Quem quer saber de gato? Achei, lembrei, Marquito. Foi essa missão que me fez dropar da sidequest. Falei, mano, porra de procurar gato, velho. Tô de boa. Meu amigo, temos um governo sugando as energias do planeta. E eu vou parar pra procurar a porra de gato? Cara, nem ferrando. Se o governo der certo, não vai nem ter gato pra contar a história. E como não teve, né? Então, de qualquer forma. Mas é isso, é o desenvolvedor te obrigando a ver o jogo dele. Ó, eu fiz todo esse mapa aí, tá? Então explora todo esse mapa, porque eu fiz o jogo, então você precisa explorar esse mapa. Pô, velho, eu vou explorar o mapa pra procurar itens, farmando inimigos, sei lá vendo novos personagens pra conversar. Agora, as sidequests realmente falharam bastante. Prosseguindo que agora que abriu a caixa de Pandora. Abriu a caixa de Pandora pra bater um pouquinho no jogo. Os minigames, Marcolino.
Também é a mesma coisa pra mim, eu acho. É uma extração, são bem feitas, mas eu acho que eu só fiz o de dardos pra ganhar o troféu e a destruição de caixa. Falei, beleza, destruir caixa aqui e aquela dos exercícios porque fazia parte da missão principal, aquela do agachamento lá, mas também fiz, mano, tá de brincadeira, velho. Mas tem óbvio que eu sei que tem uns pessoal que são tarados no minigame. Pra fazer a platina você tem que fazer tudo, né? Então, teve um minigame que eu achei da hora, que foi o de dança, que é da missão lá do Dom Cornel. E eu errei pra caramba, eu voltava, porque é difícil achar o time. Agora o restante eu só achei, falei, tá bom, tem esses minigames aí. Eu vi que muita gente se empolgou que no Rebirth vai ter uma paulada de minigame, corrida de chocobo e tal. Eu só olhei e falei, não, beleza. Eu me empolguei aqui no hype junto com todo mundo, né, que eu sou Maria vai com as outras, mas eu tenho certeza que na hora que eu for jogar eu vou falar, tá bom, tem esses minigames aí, pessoal, não quero saber deles não. Eu não sou tão crítico assim quanto você em relação aos minigames. Eu gostei sim de jogar dardos, destruir caixa nem tanto, mas também fiz a destruição de caixas ali, exercícios. Então eu achei que foi na medida certa. O próprio Coliseu é gostoso de batalhar, a dança é boa, a dança em si é boa. A dança em si é boa, a animação em si é boa da cena e o jeito que fizeram de acertar o botão. Então, aí que tá. O dardo, por exemplo, é divertido, é bem feito, mas não faz sentido com a história. Mas não precisa fazer sentido também, né? Tá bom, então eu tô sendo muito conservador, Eu acho que de gameplay a gente conseguiu falar tudo, além de passar como é que funciona a gameplay e dar as nossas experiências de certos pontos do jogo, né, Marquito? Vamos agora navegar em águas sombrias que a gente não entende nada porque a nossa memória é horrível, né? Tentar explicar um pouco da história do Final Fantasy VII Remake, ou na verdade não, né? Não vamos esmiuçar capítulo por capítulo. Focando mais nos pontos principais e principalmente no que veio de novo no Final Fantasy VII Remake, o que é diferente do remake pro original. Boa, bora! Marquito, o começo até 10 minutos de jogo é igual ao original, né? É idêntico ao original, Eric. É até um tesão, quando eu joguei a demo, que era igualzinho, até a parte do chefão escorpião, era tudo igual melhorado. Falei, caralho, é o jogo que eu pedi a Deus, meus amigos. O primeiro tópico que a gente colocou aqui de importante realmente é esse começo, que é o que o Marco brinca, né? O trem chegando, o Cláudio dos Santos dando a pirueta, a primeira batalha já pra você se familiarizar com a nova gameplay, né? Ele apresenta já na primeira batalha, você tendo que usar o Barret pra atacar os alvos aéreos, porque o Barret usa uma metralhadora. E aí, esse primeiro acontecimento é porque nós vamos explodir o primeiro reator na primeira usina macro. É igual ao original, né? A explosão desse reator, e diferente do jogo original, o que é bem legal agora, é aquilo que eu falei, né? Eu aumento, mas não invento. Aqui a parte do aumentar é que é óbvio que o presidente, alguém já vai ter visto uma câmera de segurança, um bando de vagabundo entrando na sua empresa para explodir um reator. Não é assim chegar, não é bagunçado. Então o presidente da Shinra, sim, já sabia do atentado do reator pela avalanche. Então ele estava deixando tudo acontecer. Ele tinha suas segundas intenções. Então mesmo depois da explosão do reator, que não acarretou na explosão total do reator, então meio que falhou a bomba, ele foi lá e mandou tudo pra caralho. Então vamos fazer acontecer, vamos explodir tudo isso aqui para dar uma comoção geral na população. Então é isso. Obviamente, ele já sabia do que estava acontecendo. Rolou uma teoria da conspiração, né, Marquinhos? Nesse primeiro bloco em que a gente colocou aqui de importante, que é pra explodir esse reator, já tem um primeiro chefe icônico, que é aquele escorpião, né? Que ali eu falei, caralho, eu preciso aprender a jogar como é que é o esquema aqui desse jogo. Esse primeiro escorpião, eu já fui enfrentando ele, sabendo ele, que foi o dia que o Beat falou, o Marco falou, que, pô, não pode atacar quando ele tá de certa forma. E eu fui sempre jogando e esperando isso. Mas já é uma primeira boss battle pra você entender como é que funcionam as batalhas de chefe. Eu acho que foi o primeiro momento que eu morri no jogo. Opa, pera lá. Eu não sou tão bom assim como em Final Fantasy VII quanto eu esperava ser. O jogo tem sim o seu desafio. E aí a gente consegue matar ele, explode tudo, sai correndo. E aí o Cláudio tem o primeiro encontro com a Aerith, a florista, né, Marquito, na rua.
E além do primeiro encontro com ela, também tem a primeira grande mudança do remake pro original, né? Já nos apresentaram uma visão de Sephiroth. Logo de cara, né? Você vai dizer pra mim qual foi o seu impacto, Marcolino. Mas ele apareceu pra mim, meu primeiro impacto, eu falei, porra, esse aí que é o tão famoso Sephiroth. eu não entendi que ele tava aparecendo cedo, até porque eu não conhecia a ideia do original, mas... Puta, eu acho que eu perdi o fator surpresa já por saber quem é ele. Porque ele, na primeira aparição dele, ainda ele não conta quais são os planos dele. Ele é só uma vozes na cabeça do Cloud. Tipo, pô, tem esse cara aí. Mas quem já jogou já sabe que ele é o Sephiroth, né? Aí eu não sei qual que talvez tenha sido a intenção dos caras que criaram o jogo. Eu já esqueci o nome dos diretores que eu falei lá em cima e brilhei. Se a intenção era realmente essa, pô. Não, na verdade, sim, a intenção dos caras era essa. Eles colocaram o Sephiroth antes, porque na cabeça deles, todo mundo já sabe quem é o Sephiroth, então não precisava fazer todo esse mistério, né? O entendimento que eu tive é o que eles queriam que tivesse, ó. Ele é o vilão, né? Não precisa vocês ficarem, pô, quem é esse cara na cabeça do Cloud? Não, é já saber, meu Deus, o vilão já apareceu, é agora. Assustou. Pra mim, eles queimaram essa carta logo de cara, sabe? Acabou de explodir o primeiro reator, não tem nem meia hora de jogo. O Sephiroth já aparece, sabe? Já é causando impacto. E a gente vê, sim, então, muitas mudanças acontecendo a partir desse momento, né? Principalmente, então, com os murmúrios aparecendo já logo de cara pra Ares. Já é uma outra grande diferença do jogo, que a gente não entende o que eles são, mas só sabe que eles atrapalham o que a gente quer fazer no jogo, né? Logo quando eles apareceram, ainda fica aquela dúvida, pô, esses caras são do mal ou são do bem? Eles estão ajudando ou é pra gente atacar eles? Tem a segunda explosão do reator, né, Marquito? Essa segunda explosão novamente acontece, passam por câmeras, passam por não sei o que, ninguém sabe que são os três, né? E o presidente da Shinra, tipo, beleza, gente, tô sabendo o que vocês estão fazendo aí. Como é o nome do cara, Marquito? É o Heidegger. É o líder do militarismo da Shinra, né? Ele aparece numa transmissão sabendo de tudo e transmite ao vivo pra, tipo, meio que falar assim, ó, pessoal, povo de Midgar, os malvados são esses, né, Marquito? Exato, essa é uma parte muito legal do que eles acrescentaram no jogo, Eric. Que agora a Avalanche não são só os 6 ali principais, né? A Avalanche agora realmente é um grupo terrorista grande, um grupo realmente que tem, então, muitos integrantes. E o que a Shinra quer? Quer usar a Avalanche contra o povo. Então, vocês estão explodindo o meu reator? Vocês que estão causando mortes ao explodir o reator? Tá aqui, eu vou expor vocês pra mídia. Então ele começa a transmitir ao vivo essa explosão. Agora sim, não fui eu que explodi aquele reator lá atrás, foi a Avalanche. E qual que é o plano da Shinra? Usar a Avalanche para iniciar uma guerra com o Yutai, que é um continente que no set original é mencionado, mas é um continente que você pode até pular. Você não precisa passar por essa parte no jogo. Então é um conteúdo opcional. Agora não, o Yutai agora começa a ter uma bastante relevância no Final Fantasy VII Remake. Aí já foi pra mim um ponto negativo, Marquito, como um player novo no Final Fantasy VII Remake. A forma como é apresentada me pareceu que todo mundo tinha que saber o que é o Utai. Porque eles falam, não, os caras do Utai, vocês fazem parte, aí o Barret fala assim, não, a Avalanche não tem nada a ver com a Utai. O meu entendimento que eu jogando, no começo era que a Avalanche era só a trupe do Barret, depois não, a Avalanche, eles são um braço da Avalanche. Exato. E aí ficou pra mim isso, que tipo, porra, eu perdi alguma coisa aqui, gente, o que é o Utai? Eu deveria saber, não deveria? O jogo joga meio que deixa no ar, e pra mim passou a impressão de que assim, eu só não sei porque eu não joguei o Final Fantasy VII original. Eu fiquei perdido. Aí rola essa transmissão, explode-se o reator, o Cloud cai na igreja. Esse bagulho não faz muito sentido pra mim, que os reatores ficam meio que no alto, né? Ele explode o reator, tudo cai pelo alto e aí ele despenca lá de cima e cai aonde? Dentro da igreja, numa cama de flores, com a Ares. Você vem sempre aqui. Coincidência, né? Coincidência, né? E aí parece um dos primeiros personagens que no nosso episódio do Final Fantasy VII o Marquito falou muito bem, e quando apareceu eu entendi. Eu não sei como que é no original, mas no remake eu gostei muito deles, dos Turks, Marcolino. Porra, que da hora que é a batalha com o cara. E já é uma batalha dificinha, dá pra ver que o cara já tem um... Porque até então os humanos que a gente enfrenta são só aqueles soldadinhos lá da Shinra que, porra, são bostinhas, né? Já esse cara não, ele usa uma espada, ele tem magia, tem que jogar uma análise nele, é uma boss battle, e eu dei uma sofrida, que eu apanhei bastante dele, tomei uns contra-ataques, tinha que entender direito aquele golpe dele, que ele soltava umas bolas de energia. Foi uma batalha um pouco difícil, mas mamou, Marquito, mamou. Os Turks pra mim são sim o grupo mais icônico do Final Fantasy VII, tanto pela chacota que é no set original, quanto da importância deles mesmo pra Shinra, né, que são aquele grupo especializado. Tem alguma coisa pesada rolando? Manda os Turks que eles resolvem. Aí então tem essa batalha com o Reno, logo de cara, que já tem uma batalha muito forte, que pra mim é uma das batalhas mais icônicas do jogo, e aí começa o jogo a te mostrar que o jogo tem um caminho pra ir, que é a aparição dos murmúrios novamente.
Só que dessa vez os murmúrios, eles impedem que você seja capturado pelos Turks. Então eles te ajudam. Você fala, opa, como assim meus, teoricamente, inimigos, que eu não sei se é inimigo até agora ou não, estão me ajudando? Qual que é a história desses murmúrios? Por que eles estão me ajudando? Aí já começa a ficar com a dúvida na cabeça, qual que é a participação deles no jogo? Eles bloqueiam o caminho dos Turks pra não pegar a Aerys, e aí tem um momento que a Aerys vai cair, e eles ajudam ela a não cair lá de cima das plataformas da igreja, né? Aí eles conseguem fugir, certo, Marcolino? Vão pra casa da dona Aerys, e aí mamãe Elmira fala, não, pessoal, dorme aí, amanhã vocês vão pra onde vocês têm que ir. E ela já meio que vendo que o Cloud e a Aerys estavam tendo um relacionamentozinho, esperam eles dormir e fala pro Cloud, junte suas coisas e suma da... Você não é bem visto nessa casa. Quem jogou o 7 entendeu por que ela fez isso, Marquito? De cara não, Eric. Porque a explicação é porque ela lembrou que a Aerys teve uma relação com outro Soldier, reconheceu que o Cloud era um Soldier e não queria que ela se envolvesse de novo. Aí de noite, então, o Cloud entende a situação, obviamente, que ele não quer dar dor de cabeça pra ninguém, e decide ir embora. Até no jogo original, tem acho que no remake também tem, que você tem que sair devagarzinho, em silêncio. Tem, eu me ferrei nessa, não conseguia sair em silêncio. Bati num balde, aí resetou. Aí eu falei, o balde tá ali. Desviei do balde e colocaram um outro negócio. Aí toda hora a Aerys aparecia. Então tem esse minigame também no remake. Depois de meia hora do Eric tentando fugir da casa, enfim ele consegue sair sem alertar ninguém. Só que a Aerys usou um teletransporte, usou alguma magia que te acha no meio do caminho e tá ali. Não, você não vai fugir de mim não, rapaz. Agora que eu te encontrei, a gente vai junto achar os seus amigos, a Tifa e o Barret. Só que aí, Eric, veio um dos pontos mais bizarros do jogo pra mim. Pô, a Tifa acabou de ver você morrer, teoricamente, né? Você caiu numa altura de 200 quilômetros. Numa cama de flores. Então ela tá meio triste, né? Espero eu, tá meio desesperada por ver um amigo de infância morrer. Cara, não dá 5 horas que isso tudo aconteceu. Ela já tá promíscua, indo por um cafetão pesquisar informações sobre a Shinra. Tipo, já esqueceu do Cloud rapidão, né? Vida que é o que eu falei dos gatos. O governo tá tramando contra o planeta. O cara morreu, irmão. Paciência, né? Menos um. Baixa de guerra aí, bora pro próximo. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Mas é engraçado, né? Que tá a Aerys e o Cloud andando, passa a Tifa dentro de uma gaiola de roupas curtas. Ô, pessoal, tudo bem? Não, eu vou lá na casa do Dom Corneo tentar invadir a casa dele pra descobrir os planos, que o Dom Corneo é um aliado da Shinra, né? E aí a Aerys que fala pro Cloud, você não tem noção, o Dom Corneo é muito perigoso. E pra mim, é um dos momentos mais altos do jogo, é chegar no setor 7. Eu fiquei, juro, me deu crise de ansiedade quando cheguei lá, Marquito. Falei, caralho, velho, é muita coisa pra fazer, mano. E agora, pra onde que eu vou primeiro? Aí eu só, meti o cabreço aqui e falei, não, vai reto, faz isso, faz aquilo. Porque é muita coisa que tem lá, né? É o momento que o jogo dá uma expandida, né? Essa é a parte do jogo onde realmente você tá em liberdade de exploração. A gente não comentou aqui a respeito, mas a maior parte do jogo é mais ou menos um corredor, né? Você vai indo reto, muda um pouquinho de lado aqui, desvia um pouquinho ali, mas o jogo é bem linear. Então ele não te dá muita oportunidade de exploração. Agora não, é o que o Eric falou, né? Você tá tão acostumado com a parte linear do jogo que você até assusta. Meu Deus do céu, quanta coisa pra fazer. E essa sim, pra mim, é a parte mais icônica do jogo, né? Que é a parte que você tem que então entrar na mansão do Dom Corneo, e pra isso, ele só aceita meninas, Eric. E como faz pro Cloud ser uma menina? Aí ele vira Cláudia. Puta, é muito bem feito, né? O Corneo tem 3 capangas, né? Você tem que impressionar os 3 pra ganhar um convite de um deles pra entrar na casa do Corneo. E aí você tenta primeiro ajudar o cara que é o cowboy dos chocobos, ele te engana. Aí tem a mulher da casa de massagens, ela que indica pra gente que tem esse torneio clandestino, que é uma forma de impressionar e conseguir um convite pra casa do Corneo. E aí a gente faz umas batalhas junto com a Aerys contra uns inimigos comuns, ou alguns inimigos que a gente já tinha encontrado durante o caminho pra chegar no setor 7, como aqueles bandidos. O mais da hora é que nesse torneio clandestino tem um boss icônico, né, Marquito? Você enfrenta a Casa Infernal. O último desafio do torneio é enfrentar uma casa. É isso. E essa casa é tipo, tudo bem que quando você chega nela você já sabe jogar o jogo, mas ela é um tutorial de matérias, que tem hora que ela tá com uma defesa de uma cor, a defesa da cor que ela tá, você tem que dar ao contrário. Ah, tá com defesa de fogo, vou jogar gelo. Tá com defesa de aéreo, vou jogar relâmpago. O jogo mesmo dá um tutorialzinho do lado te explicando, e ela também dá dano de fogo, dá dano de aéreo, mas é uma batalha épica, tipo, é enorme assim, acontece várias coisas, e é bem da hora. Aí você sim derrota a Casa Infernal e ganha um dos passes pra entrar na casa do Corneo. Só que aí, como o Marco falou, você tem que ser uma menina pra entrar, né? Aí começa a main mission de transformar o Cloud numa mulher, Marquito. Eu não lembro muito exatamente, eu sei que tem um troféu que é bem difícil, que é conseguir todos os itens,
itens pra vestir ele. E aí eu não vou lembrar exatamente porque eu também não fiz esse troféu. Mas numa dessas missões que tem aqui, a gente falou lá em cima, o minigame da dança. Que um desses caras que são os aliados do Cornel, ele é o dono da balada mais importante lá do setor 7. Aí você entra e aí você tem que fazer uma batalha de dança com ele e impressionar ele pra ganhar os brincos. Você vai juntando de cada um, você ganha uma parte. Até que o Cloud vira uma linda loira. É legal como que eles pegam pequenas partes do jogo original e transformam em coisas épicas, né? Você falou da casa. Pô, a casa é um inimigo comum, você enfrentava diversas vezes ela. Foram lá e transformaram então num mini-boss. Essa parte de transformar o Cloud em dama, beleza, realmente eram 3 minigamezinhos que você tinha que fazer para conseguir cada item. Agora não, agora são 3 minigames mais um minigame gigante de dança também. É muito cinematográfico, é muito bonito, a cutscene é legal, a música é legal, a dança é legal, tudo é legal. Cara, então, é isso que eu acho da hora. Essa parte eu já sabia que tinha, porque todo mundo fala dessa parte, o Cloud de noiva, mas eu não esperava que fosse tão divertido de fazer. Né? E aí você finalmente entra na casa desse Dom Cornel e ele tem que escolher entre a Tifa, que já tá lá, porque a ideia inicial era salvar a Tifa lá de dentro, porque a Ares falou que era perigoso. E aí a gente entra, realmente o Cornel trama contra a gente, joga um gás lá e a gente dorme, quando acorda já não tem muito como sair dele, e aí ele fica escolher entre a Ares, a Tifa e a Cláudia pra ser a futura esposa dele, a futura noiva dele. Quem que ele escolhe, Marquito? Cláudia. E vai pra cama com Cláudia, Marquito. Na cama com Cláudia. Na cama com Cláudia. Na hora que ele vai usar as suas garras ardilosas em Cláudia, ele leva uma bica na cara. Nesse momento, é um momento legal que a gente joga só com a Tifa e com a Ares também pra chegar até o Cloud. E quando chega, que o Cornel revela os planos da Shinra, que é derrubar o setor 7, Marcolina. É foda essa parte aí, hein? Não o suficiente botar a culpa na Avalanche da destruição dos reatores, eles vão destruir então um setor inteiro onde pessoas moram, que como funciona os setores? É meio que em formato de pizza, né? Então é uma pizza embaixo, que seria as favelas, e uma pizza em cima, onde seria a classe média e classe alta morando. Então o que eles pretendem? Pretendem derrubar a parte de cima de uma das fatias da pizza em cima da parte de baixo. Então ia ser uma destruição catastrófica. Será uma destruição catastrófica. E ao saber disso, né, eles ficam desesperados para tentar impedir os planos da Shinra. O Dom Cornel, como ele é um ser ardiloso, ele joga eles no alçapão. Essa parte é muito, mano, cartoon, né? Vou dar um passinho pro lado aí tipo, abre um alçapão na casa do cara, do quarto, e eles caem no esgoto. Faltou o Papaléguas aparecer, né, Eric? Bip, bip, bip. Faltou. Ou então faltou eles olharem ficarem de boa só quando eles olharem pra baixo que eles caíram, né? Tipo, oh, meu Deus. Os esgotos é uma parte que eu não gosto muito. Tem um boss, logo quando você cai nos esgotos, que é muito foda de enfrentar, que é o ponto alto dessa parte, mas o setor todo do esgotos eu achei maçante, Marquito, não sei você. Tem alguns setores do jogo que realmente são bem devagar, né? São realmente a barrigada do jogo. Essa parte do esgoto é uma barrigada. Tem a parte mais pra frente também, que é a parte do trem ali, da estação de trem, dos fantasmas, tudo bem. Os fantasmas, né? Puta, é uma barrigada sem fim, chato, devagar. Até que sim, enfim, eles chegam então na plataforma onde que a Shinra pretende derrubar, que tá correndo uma batalha campal lá, né? A Avalanche, não só os personagens principais, mas toda a facção Avalanche contra a Shinra pra tentar impedir então a queda dessa plataforma. Eu acho legal que eles passam por tudo isso, né? Toda essa dor de cabeça pra descobrir que a Shinra vai derrubar a plataforma. E eles chegam lá e tá todo mundo já sabendo de que vai acontecer. Na verdade, a missão foi pra resgatar a Tifa, né? Sim, a Tifa que tava no lugar errado, né? Outro negócio interessante, enquanto eles vão subindo a plataforma para tentar impedir a explosão, eles encontram primeiramente com o Biggs, que é um dos... Não é personagem principal, mas ele é um secundário importante, que tá sempre nas cutscenes, ele ajuda a gente em outras missões. Ele tá praticamente, mano, imóvel, não consegue se mexer sentado numa das escadas. Beleza. Sobe mais um pouco, tá a Jessie quase morta também, né, Marcolino? Nas plataformas. Respirando por aparelho já. Eis que a gente sobe quando tá pra impedir que a plataforma seja explodida, tem uma outra batalha com os Turks. É contra de novo, agora os dois juntos, né? O Rino, o Gino e Geno, que é o Reno e o Rude. Ganhamos deles. Puta, essa parte também, mano, eu me lembro de Star Wars. A gente ganha a batalha deles, aí a cutscene é o Rude correndo pra acionar mesmo assim a plataforma, e o Barret, que tem uma fucking metralhadora na mão, a 5 metros dele, não acerta um tiro, Marquito. Ele tá
tá bêbado na hora de dar os tiros? Ah, tem uma desculpa pra isso, Eric. Da mesma forma que os murmúrios ajudaram a gente a seguir a história, os murmúrios ajudaram também os Turks a seguir a história do jogo original. Mas um pouquinho antes dos murmúrios aparecerem, dava pra tentar acertar um tirinho no tornozelo. Dava, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, Eric, não deu muito certo. Explodiu tudo, a pizza caiu em cima da pizza, muita destruição, muita morte. É um momento bem trágico do jogo, você vê aquela explosão acontecendo, vê as famílias desesperadas, os personagens correndo e não tendo, eles estão vendo aquela plataforma cair por cima de todas as casas, toda a população. É bem triste mesmo, principalmente quando eles estão de longe observando toda a destruição, sabe? É a cidade deles, é a família deles, são os amigos deles que estão todos mortos ali. Então é um momento bem foda. Até o Barret lembra, porra, minha filha também morava naquele setor. O que será que aconteceu com ela? Não, tranquilo, né? O cara tem uma filha de 5, 6 anos, vou falar isso de novo, né? Deixa ela atendendo no bar, deixa ela sozinha, abandona os incapazes pra ir enfrentar inimigos e simplesmente ele, sabendo que a empresa quer explodir o setor que a filha dele mora, em vez de pegar ela, ele não, vou lá resolver essa fita aí, não vai acontecer nada de ruim não, né? Aconteceu, explodiu o setor. E aí por que eu enfatizei que o Big estava quase morrendo e a Jess estava quase morrendo? Quando explode, eles estão lá na plataforma, né, Marquito? Pois e é. aí fica doido, e aí, será que eles morreram? E não responde-se isso, né? Não, o próprio Edge, que também caiu lá de cima da plataforma e era considerado como morto, ele vai aparecer mais pra frente no jogo. Então, pelo menos o Edge sobreviveu. Agora, o Biggs e a Jessie vai saber, só o tempo dirá. Não fizeram nenhum velório, né? Eles conseguem fugir, e aí o Barret, eu acho ele um grande do paizão, dos maiores pais da história do videogame. Sim. Ele mesmo assim, ele separa que ele é pai sim, mas ele tem um compromisso com o país, né, Marquito? E aí, Marcolino, você falou que o Barret lembrou, né? Ele tinha a filha, ele tá lá em cima achando que a filha dele morreu, mas momentos antes, ou até durante, a Tifa tinha pedido pra Ares não subir pra treta e ir buscar a Marlene lá no setor 7, e ela foi, né? E deu certo. Então a Ares conseguiu salvar a Marlene, deixou a Marlene com a mãe da Ares, né, com a Dona Elmida, e aí sim, infelizmente, uma outra parte dos Turks apareceram na casa da Ares pra realmente levar a Ares pros laboratórios da Shinra. Afinal de contas, a Ares é uma personagem muito importante. A gente já explicou muito sobre ela no nosso episódio inicial do Final Fantasy VII, mas ela, assim, uma cetera, né? Uma descendente das primeiras pessoas ali daquele universo. Então ela tem uma ligação muito forte com a energia Mako. E a Shinra quer toda a energia Mako pra ela. Então eles conseguem sequestrar a Ares negocia com elas, beleza, eu vou com vocês, só que você deixa a Marlene aqui de boa, não causa mal nenhum pra minha mãe, não causa mal nenhum pra menina. Barganhou, né? E a Ares, sim, é sequestrada pelos Turks. Até este momento da história, a gente só sabia que eles queriam alguma coisa com a Ares. A gente que eu digo, eu que sou um cara que não jogou o original. Mas até esse momento do jogo, pra quem joga cego, só se sabe que os caras querem alguma coisa com ela e não se sabe o porquê. Aí o Tseng, que é o último dos Turks que parece o Shiryu, é um japonês de cabelo grande, leva ela e aí entra praticamente nos momentos finais do game, né? A gente chega na casa da Dona Elmira e aí eles veem que a Marlene tá bem e aí sim que ela explica a origem da Ares. Até eu chegar nesse momento, eu achava realmente que a Elmira era a mãe dela e que as duas eram anciãs. Aí que ela explica, aí rola uma cutscene mostrando que não, que a Ares, junto com a mãe dela, já tinha fugido quando ela era criança dos laboratórios da Shinra e a mãe dela não suportou os experimentos, estava morrendo e deixou a Ares pra Elmira cuidar e aí ela adotou a Ares como filha dela. Aí sim que o jogo, quase no final, explica porque a todo momento a Shinra tá indo atrás da Ares e qual que é o poder por trás disso, né? Sabendo que a Marlene tá salvo e vendo então que a Ares foi sequestrada, o que o pessoal quis fazer? E tomar mão no bar e seguir a vida. Acabou, foda-se a Ares, né? Eles planejaram então invadir a Shinra, né, o quartel-general da Shinra, pra resgatar a Ares. Então eles bolam um plano de como fazer isso e partem pra essa última missão então do Final Fantasy VII Remake.
Pô, essa parte do prédio, eu não sei se eu amo ou se eu odeio, ou se eu odeio amar ou se eu amo odiar. Puta, até você liberar os acessos dos elevadores, não é que é um vai e volta, mas não digo que eu achei chato, mas também não foi o ápice da diversão pra mim chegar, né? Porque você fala, mano, é agora, tô no prédio da Shinra. Aí faz uns puzzlezinhos aqui, aí você tem que passar por meio de apresentação da Shinra. Nos é dito que dentro do prédio da Shinra tem um aliado da Avalanche. Aí é uma grande revelação do jogo, né, Marquito? Quem que é esse aliado da Avalanche? Aí que se explica o porquê que a gente chegou até onde a gente chegou sem nunca ser pego, né? Porque até então, tudo que acontece ali no prédio da Shinra é bem parecido com o jogo original, tá? O vai e vem, a parte de pegar chave, de portas, mas é meio maçante, realmente. Agora, descobrir quem é o aliado da Avalanche dentro da Shinra assusta. É revelado que é o próprio prefeito da cidade, né, de Midgar. Canalha? Canalha não, né? O cara é um grande agente infiltrado, né? E aí, ele até acha que tem essa brincadeira. Ele fala, pô, como é que vocês acham que vocês chegaram até aqui? Se safaram? Era ele que tava ajudando. E é ele que dá acesso pra gente conseguir chegar nos andares mais altos do prédio, que são 66, sei lá quantos andares. Entende-se que a Ares está nos andares mais altos, sendo testada por um cara que aparece só no final do jogo, né? Que é o Dr. Hojo, que é ele que faz os experimentos, né? Dessa parte, a gente separou aqui quais são os pontos altos, né, Marquito? Primeiramente, eles conseguem liberar a Ares e nos é apresentado um personagem. A gente achou que não ia ter mais ninguém novo para entrar na party. No final do jogo entra o querido Red 13, Marquito. E ele também era um experimento do Dr. Hojo. Quando a gente vai liberar a Ares da cadeia dela, da prisão dela, libera o Red 13 junto. É uma pena que não dá para controlar ele, né? Mas é da hora ele em batalha, né, Marquito? Ele participa das batalhas, mas não é um personagem ativo, né? Então ele tem as suas ações automáticas, mas já dá um gostinho pra saber como vai ser ele no Final Fantasy VII Rebirth, né? Agora, Eric, a gente consegue liberar a Ares, a gente consegue liberar o Red 13, e a gente consegue ter mais ideia do que tá acontecendo com o jogo e com o passado do Cloud, né? Porque, querendo ou não, o Dr. Hojo, ele é sim um cara muito importante dentro da Shinra. Pra qualquer pessoa se tornar um soldier, tem que passar por ele. E ele olha pro Cloud e fala, meu amigo, você não é um soldier. Nunca te vi na fila do pão. Você é um qualquer aí. E aí o Cloud começa a já ficar meio com dúvida de si mesmo, né? Ué, o que tá acontecendo aqui? Começa a ter as dores de cabeça dele, começa a ter as alucinações dele, e os murmúrios novamente começam a agir novamente, né? Salvam o Hojo para que o Hojo consiga permanecer vivo, então eles somem com o Hojo ali do escritório da Shinra e começa a ter participações mais e mais frequentes no jogo, evitando sim que a história principal saia do prumo principal. Tanto que depois de salvar a Ares, é mostrada a participação do Sephiroth novamente, já com a Genova, que ele entende ser a mãe dele, e o pessoal quer saber qual é que é do Sephiroth, o que ele tá fazendo ali. Teoricamente, ele já havia sido morto há 5 anos atrás, então muitas dúvidas acontecem. Ao chegar então no escritório do presidente da Shinra, que é onde todas as evidências indicavam que o Sephiroth foi, o Sephiroth vai lá e mata o presidente. Beleza, tudo isso acontece no jogo original. Só que não satisfeito em matar o presidente da Shinra, o Sephiroth vai lá e mata um dos personagens principais. Foda essa cena aí, mano. É muito foda, ninguém espera isso, porque no jogo original ele não morre. Ele mata o Barret. Quando você vê a espada do Sephiroth enfincando no Barret e atravessando ele, você fala, fudeu, mudaram o jogo de verdade aqui agora. É um impacto muito profundo. Pra mim foi muito profundo, imagino pra você também, né, Eric? É, porque eu já fui jogar pensando, não era a outra lá que ia morrer? Como que foi ele? Eu juro que eu falei, caralho, mas gravamos um episódio, eu nunca vi ninguém falando, o Barret morre no jogo? Que porra que é essa? Aí depois novamente aparecem eles, os murmúrios. Faltou a gente dizer, né, quando o Red 13 ele é liberado, ele tá meio que hostil. A Ares põe a mão nele e meio que ele tem uma epifania, né? Ele meio que volta a ter o controle das ações dele, e nessa volta dele aí, ele já volta falando, gente, sei de tudo, tá? Eu sou o dono, o ser onisciente. E aí ele explica o que são os murmúrios, que são os guardiões do destino. Sempre que alguma coisa na história vai sair do que é programado, esses guardiões aparecem para botar a coisa dentro do curso. Então, acabamos de falar, né? Foi um espanto, tá? O Barret, o Sephiroth matar ele, aí os guardiões chegam e falam, não, isso aqui não aconteceu. Mas não aconteceu aonde, né, Marquito? Aí não se sabe, né? Isso aqui não é pra acontecer. E vão lá e revivem o Barret, aí se dá aquele, ufa, entendi, que alívio. Nisso, o que ele diz, o Sephiroth pra mim, ele é um fã
um covarde o jogo inteiro também, Marquito. Ele aparece, faz um bagulho e foge. Aparece, faz um bagulho e foge. Nisso ele fugiu. A gente quer também sair de lá pra ir atrás dele, do prédio. Aí aparece o que talvez seja pra mim, né? Eu entendi que vai ser o novo vilão do jogo, que é o Rufus Shinra. Como o pai dele morreu, virou o novo presidente da Shinra, né? E que boss battle foda, Marquito. Eu achei da hora. Que ele tem um cachorro junto com ele tem tipo um Red 13 junto com ele, né? A morte do presidente da Shinra é algo assustador, né? Pô, é um presidente da maior empresa que domina aquele planeta. Só que se você vai entender que quem tá por trás disso tudo, por mais que foi o Sephiroth que matou, é o próprio filho. O próprio filho quer tomar pra si a liderança da empresa. Então, é aquilo, né? Não dá 5 minutos, ele já aparece no seu helicóptero e já fala, eu sou dono da porra toda, vem pra cima que eu sou foda. E sim, você enfrenta ele, é uma batalha muito difícil, muito complicada. Normalmente, se você focar só nele, você vai dar mal. Então tem toda a estratégia de você focar primeiro no cachorro, pra depois focar nele. E bom, claro, a gente é muito foda, a gente acaba matando ele no momento... Matando não, né? A gente acaba derrotando ele segue vivo, né? Como toda boa história, você não mata o personagem, você só causa um dano temporário nele. E aí sim, então vocês conseguem fugir do prédio. A fuga do prédio da Shinra, tanto no original quanto no remake, é muito bacana, que é o Cloud roubando uma moto fodona e dando cavalinho de pau em geral, e a Tifa com um carrinho pequenininho, carrinho azul. A Tifa tá tipo aqueles tuk-tuk da Índia, né? Exatamente, boa definição. Com um Barret gigante na caçamba atrás, né? Tomando a caçamba toda pra ele. E vocês conseguem sim fugir do prédio numa CG muito bacana também. Pô, essa parte também eu penei. O Marco falou, né? A Tifa foge num carro e a gente tá de moto. E aí tem uma seção do jogo que é essa fuga. Você realmente enfrenta os inimigos em cima da moto e tem uma boss battle contra um tanque. E aí você tem que chegar perto dele, das espadadas, você tem um golpe à distância do Cloud também, tem que pedir que ele acerte as bombas em você. Eu acho que morri 2 vezes nessa batalha, se eu não me engano, Marquito. Não achei uma batalha tão fácil. É aquilo, né? Você foi burro, não entendi o moveset do inimigo, aí eu fiquei dando murro em ponta de faca, até entender e conseguir superar o tempo pra não morrer pra ele. Mas é uma batalha legal também, essa batalha contra esse boss na estrada. Você não foi burro, não. É que a mecânica na parte da moto é diferente mesmo, é mais complicadinha. Mas tá perdoado, vai, porque também tem essa parte no jogo original, e aí sim, vai, depois desse boss, aí as coisas começam a ficar muito malucas no jogo. Tudo a partir de agora é completamente diferente, abrindo inúmeras possibilidades. Agora é o spoiler, já deu isso, mas a gente deu muito spoiler, mas agora é o spoiler do spoiler do spoiler do final do jogo. Que agora sim você encontra o Sephiroth. E o Sephiroth fala pra você as intenções dele. Até o momento, então, aqueles murmúrios realmente estavam botando tudo na ordem que deveria ser do jogo original, né? Você se entende dessa forma. E o Sephiroth não quer isso, ele quer mudar tudo, ele quer tudo que seja da forma dele. Então ele decide invadir a dimensão dos murmúrios pra acabar com os murmúrios de vez. A gangue vai atrás do Sephiroth, né? Fala, bom, não vamos deixar que isso aconteça. Pô, é muito foda, porque nessa hora dessa batalha da Shinra, é a hora que, sei lá, mais aparece murmúrios, é um enxame de murmúrios, né? Vira um caos, né? É um caos. E aí ele abre um portal dentro de um redemoinho de murmúrios, Marquito. Aí, tipo, ele entra, e aí a Ares, ela meio que faz um discurso lá, fala assim, gente, o momento é agora, vocês têm certeza, não tem mais volta. É meio que o jogo falando assim, se você entrar, você não vai poder fazer mais nada ali pra trás, né? Não que você pudesse, mas tudo bem. E aí a gente entra e tem uma boss battle foda contra o rei, é o rei do destino, né? O deus dos murmúrios, né, Marquito? E é tudo a gente sendo manipulado pelo Sephiroth, né? Não era pra gente entrar ali, a gente foi atrás dele, mas ele também nem entrou, ele só iludiu que tava lá dentro, talvez, né? Desde o começo o plano era esse, que ele não consegue mudar o destino dele, então ele tem que usar a gente pra fazer com que o destino seja alterado. Por isso que ele brinca com todos os personagens, inclusive com o Cloud. É uma batalha bem legal, essa contra esses destinos, que cada hora você enfrenta um Megazordzão dele e os Power Rangers pequenininhos, né? Que são até coloridos, cada um é uma cor de uma matéria. E enfrentamos eles e obviamente ganhamos. E aí vem a batalha mais difícil desse jogo inteiro, que é enfrentar o deus louro, lindo, maravilhoso, Sephiroth. Marcolino, se eu falar pra você que eu cheguei nessa batalha do Sephiroth e falei, eu não sei jogar esse jogo, você acredita? Sério, você chegou até o final do jogo 50 horas depois e quase desistiu? Maluco, o que eu mamei pra esse cara é absurdo. A batalha contra ele são em várias fases. Primeiro você luta contra ele 1x1, já é foda. Aí, porra, morri umas 10 vezes pra pegar o moveset daquele momento. Peguei aquele momento de moveset e tal, acontece uma reviravoltazinha, se muda de plataforma com ele, aí entra a Tifa. Foda também o moveset novo dele. Morri mais 15 vezes. Tá bom. Aí beleza, aí eu masterizei o primeiro momento X1 e
no segundo momento X2. Chega o terceiro momento que o Barret aparece. Aí é Barret, Tifa e Cloud contra o Sephiroth. Nossa senhora, essa foi a parte que eu mais morria, velho. Tinha vez que eu mamava em 1 segundo contra ele. Caramba, Eric. Então, burro, lembre-se disso, né? Apareceu uma mensagem ali, você gostaria de mudar a dificuldade pra mais fácil? Não lembro, mas se tivesse aparecido, eu acho que eu teria ficado em maus lençóis de querer ficar, Marquito. Aí eu falei, mano, preciso ter alguma coisa errada. Aí eu fui, lembra lá no começo do jogo que eu falei, não, só o Barret com cura tá bom. Mano, eu botei cura em todo mundo, velho. Bota a cura em todo mundo, bota boost em todo mundo, tira isso. Mano, eu rebuildei meus bonecos tudo, pra usar as matérias certas. E aí sim, finalmente eu consegui. Mas assim, teve umas batalhas que tipo, demorava, sei lá, 25 minutos, Marquito. Tipo, todo mundo morto, só tava, sei lá, o Cloud vivo, saía correndo do Sephiroth, revivia a Tifa, mudava pra Tifa pra botar a vida nela, depois voltava pro Cloud pra reviver o outro, aí quando conseguia reviver todo mundo, o Sephiroth ela dava um dano em área, pum, morria todo mundo. Matava geral. Mas mesmo assim, se eu não me engano, eu acho que eu matei ele, um com 86 de vida, o outro com 120. Você acha que o jogo teve dó de você, Eric? Não teve. Matei justamente porque eu mudei meu jeito de jogar e revi minha tática, e ainda não deve ter sido a melhor tática, mas eu me senti matando um boss de Souls-like quando eu matei o Sephiroth, Marquito. Sofri contra ele, velho. Sabe o que é o melhor de tudo? Diga. Você mata ele, mas na verdade é ele que vence a batalha, né? Ah, sim, Marcolino, tipo, a gente não mata ele, né? Você esgota a barra de vida dele, quando vai dar o golpe final, ele teletransporta você e o Cloud pra um lugar, tipo, cósmico. E lá ele faz um puta de um discurso pro Cloud, tipo assim, amigão, o bagulho é doido, o destino tá traçado, você tem 7 segundos pro fim do mundo, e obrigado aí pela sua ajuda. E aí, tipo, acaba o jogo, né, entre aspas. Ele dá esse discurso e aí rola uma outra cutscene, aí você fica com aquela cara, tipo, mano, o que aconteceu aqui? Pra onde eu vou? Eu quero o Rebirth. Eu terminei esse jogo ano passado, já sabendo que o Rebirth ia sair esse ano. Falei, beleza. Imagina quem jogou em 2020, Marquito. É que o final aí que deixa muita coisa aberta. Primeiro, então, a gente vem convivendo com os murmúrios do começo ao fim do jogo, né? Então, os murmúrios não deixam nada diferente acontecer. Você fala, agora vai acontecer alguma coisa diferente. Não, os murmúrios aparecem e fazem algo absurdo pra tudo se manter de acordo com o plano. Beleza, você matou o chefe o deus dos murmúrios. Não existem mais murmúrios agora. E quando o jogo acaba, eles deixam bem claro, então, que agora é livre. O pau vai cantar agora. Tudo pode acontecer. Tanto que tudo pode acontecer que acontece algo que deixa todo mundo de boca aberta no final do jogo. O Zack. O Cláudio Moreno. O Cláudio Moreno, que era assim aquele namoradinho lá da Ares, que a mãe dela sempre comparou o Cláudio com ele por causa dos olhos e tudo mais. Ele aparece vivo. E aí? O que vai acontecer com o Zack? Ele tá vivo? Onde ele tá? O que aconteceu? Agora abre muitas possibilidades que não existiam no jogo original. E é mó doideira porque aparece essa cutscene dele saindo com o Cloud nos ombros, né? Protegendo o Cloud. E ele vai andando e eles cruzam com o pessoal. Tipo, aí não dá pra entender se é o flashback dando um fade out ou se tá acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai entrar agora nas teorias, né, Marquito? Não dá pra saber se... A grande teoria que começou-se a se alimentar é que nada menos é um multiverso, né? Sim. São realidades paralelas. E elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E há uma grande teoria de que o Sephiroth do remake que a gente joga não é o mesmo Sephiroth do set original. Também tem essa teoria. O que a gente joga é um Sephiroth de uma realidade que já viu o que aconteceu, que deu errado pra ele, e foi pra essa realidade pra tentar manipular o Cloud e todo mundo pra destruir os destinos e aí sim fazer do jeito que ele quer. Eu gosto dessa teoria, Marquinhos. Não sei se você curte. Eu gosto, também acho que faz total sentido. Até quem me ensinou sobre essa teoria foi o nosso ouvinte Bernardo, que botou isso na minha mente, né, Marco? Para de comparar os dois jogos. Esse jogo é assim, ele é diferente. Eles existem em paralelo, né? Exatamente, existe sim um universo paralelo. Com isso, o jogo fez todo o sentido pra mim. Sentido a certo ponto que eu não vou jogar o Final Fantasy VII Rebirth tão cedo, tá? Não tenho um PlayStation 5, até eu adquirir um PlayStation 5, pegar emprestado com alguém, vai demorar um pouco. Eu quero sim, Eric, ler spoilers sobre Final Fantasy VII, que eu estou super curioso pra entender o que vai acontecer a partir de agora. Não mandem spoilers no grupo de ouvintes, né, Marquito? Mas mandem pro Marco no particular. Estarei curioso pra saber. De qualquer forma, Eric, você não tem essas ideias, muito porque você não tem essa criatividade e você também não é pago pra isso, meu amigo. Mas sabe uma coisa que os nossos ouvintes também não são pagos, mas podem receber por ouvir o nosso podcast? O sorteio de ouvintes maravilhoso, Marco Lindo. Você, ouvinte que está ouvindo agora e ainda não comprou o seu Final Fantasy VII Rebirth, que está
sem dinheiro, tem a chance de farmar uma frase-chave e quem sabe ganhar o sorteio do mês que vem mês que vem ainda dá pra jogar o Final Fantasy VII Rebirth, né, Marquito? Não precisa jogar no do lançamento, né? É um jogo pra jogar, tem 4 anos pra jogar ele aí, né? Tem 4 anos pra jogar ele, mas muita gente vai querer jogar o quanto antes pra não receber spoilers que nem eu tô querendo, velho. Justo, tudo bem. Mas em resumo, todo episódio a gente lança uma frase-chave. Quem é nosso ouvinte já sabe disso, mas a gente tem que repetir porque sempre temos ouvintes novos. Lançamos uma frase-chave, basta nos mandar na DM ou no nosso WhatsApp. Quanto mais frases você mandar, mais tickets você tem para concorrer a um gift card no valor de R$50 no próximo mês. Gift card pode ser de Xbox, de PlayStation, de Steam, de iFood, do que for. Esta é a primeira frase do mês de março. Marcolina, a frase faz tempo que as frases não nos zoam. Quem chegou até aqui entendeu o quanto burro eu fui. Então a frase-chave de hoje é mandar que o Eric é burro, jogando Final Fantasy VII. Posso participar desse sorteio, Eric? Pode participar, meu querido. As ofensas estão liberadas para vocês avaliarem a minha gameplay de Final Fantasy VII Remake, tá, pessoal? Você, ouvinte novo, não se sinta envergonhado. Participe do nosso sorteio. Você tem chance de ganhar R$50 em gift cards chamando o nosso host de burro. Faça questão de participar. Você chegou até aqui me achando burro, então só expresse isso e tá valendo, tá liberado, Marquito. Boa. Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? É muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vai-apoiar hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de R$50, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não pagarem R$99, não R$100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH! Marcolino, notas, coisa rápida. Eu até perguntei pra você no começo do episódio, vai dar 10, Marquito? Por que eu não vou dar 10, Marcolino? Fazia tempo que a gente dava um 10 no New Game Plus, apesar de eu falar que eu sou o maior fã de Final Fantasy VII Remake, mas todo mundo sabe que eu falo isso brincando, que eu não entendo nada do jogo. Eu me diverti muito jogando Final Fantasy VII Remake, os personagens são legais, a gameplay é bacana, o gráfico é animal, o desenrolar até chegar no final é muito bem feito, tudo isso eu amei, o jogo me prendeu muito mais pela batalha. Eu acho que eu tô dando 9 mais pela batalha e os outros meio pelo restante. Aonde que eu tirei os meio pontos, Marquito? É porque o jogo não foi feito pra mim. Ele foi feito pra você, que é um cara que conhece a história original. Pra mim não ficou tantas pontas soltas porque nós gravamos o episódio do Final Fantasy VII original e aí eu me fiz ter interesse na história, então algumas coisas eu entendia. Um grande exemplo é o próprio Sephiroth. Ele, até certo ponto da história, eles são só alucinações do Cloud. Beleza? Beleza. Do nada ele dá uma espadada nas costas do presidente, dá uma
espadada no Barret. E assim, até 5 minutos atrás a Shinra era a grande vilã. Não, agora temos que ir atrás do Sephiroth, gente. Ele é o grande vilão. Ficam umas pontas soltas que eu, por ser burro, falei, porra, mano, e aí? Agora é o Sephiroth, é o cara? Então eu sinto que isso me faz querer tirar um pouquinho de pontos do jogo, que ele foi feito e foi dito pelos produtores que eles queriam isso. O Sephiroth não precisava demorar pra entrar, ele pode entrar de qualquer jeito que todo mundo conhece ele. Mas não é legal isso. Se é pra tirar algum pontinho, eu vou tirar por causa disso. Porque o jogo, ele não é facilmente entendível pra quem não conhece nada da história do original. Então isso eu acho ruim. E o próprio Sephiroth, eu achei ele um puta vilão foda, mas a forma como ele é introduzido pra gente, do nada, a gente não sabe quais são as intenções dele. Ele simplesmente fala assim, tem esse cara mal aí, agora é ele que é o vilão. Isso me pegou um pouco. Então por isso eu dou um 9,5, mas é um 9,5 com um pontinho de pezinho no 10. Pra não ser o chatão. Mas é um baita de um jogo, Marcolino. Eu, quando joguei, Eric, é aquilo, né? Eu tava com o meu hype lá no alto. Eu tava num hype, novamente, de um remake. Então eu só esperava um jogo igual ao original, com histórias mais explicadas e com uma gameplay mais polida. Uma gameplay diferente, na verdade, né? Então eu já sabia que o jogo não ia ser por turno, eu sabia que o jogo ia ser mais de ação, e eu tava bem com isso, eu tava sossegado. Quando eu vi que o jogo começou a mudar a história, eu meio que assustei. Eu assustei tanto que eu nem liguei o filtro de tentar entender o que tá acontecendo ali, de universos paralelos, de tudo. Eu simplesmente falei, não, esse não é meu jogo, não gostei do que fizeram com o meu jogo. Meu joguinho tão amado de 23 anos atrás. Então, se eu fosse dar uma nota naquela época que eu joguei o jogo, eu acho que eu seria bem drástico. Acho que eu daria um 7, talvez, sabe? Tipo, eu ia falar isso. Asmei, mas eu esperava outra coisa. O Marco que não me indicou a jogar o remake daria 6,5, tava dando isso. Naquela época, gente, novamente, eu queria grindar, eu não tava nessa pegada de RPG ocidental, eu tava na pegada de RPG oriental ainda, então eu queria grindar, eu queria ação, eu queria batalhas, eu queria aquela minha história original que eu já conhecia, não queria Sephiroth naquele momento, queria explorar, por mais que beleza, o jogo original não tem como você explorar Midgard, não é um mundo aberto, não tem como você explorar muita coisa, mas também o jogo original não são 50 horas de jogo, sabe? Eu queria ter a possibilidade de ter dungeons pra pegar os summons, novamente o Chandler, você lembra? Eu odeio aquele moleque, eu espero que ele tenha 18 anos pra odiar ele mais ainda, que eu não posso odiar uma criança. Chandler fóbico. Pode, cara, não pode, lógico que pode odiar criança. Mas de qualquer forma, naquele momento eu acho que eu tava num momento ruim da vida, a gente tava numa época de Covid, não sei, eu tava de mau humor. Aí veio o nosso querido grupo de ouvintes e com isso veio explicações que eu não tinha naquela época. E eu aprendi sim a amar Final Fantasy VII Remake, por ser o que ele é, não por ser aquilo que eu queria que ele fosse. O jogo é perfeito? Não é perfeito. Ele tem problemas de gráficos. O gráfico dele é maravilhoso, mas tem momentos que parece que cai muito a renderização, os cenários ficam feios, os NPCs, o rosto dos NPCs secundários são muito estranhos, não são bem feitos. Eu me importo com isso? Não me importo. De verdade, não é o suficiente para eu tirar a nota do jogo, mas não é o que a gente espera de um Final Fantasy VII Remake, tá? A gente tem que levar isso em conta. O que me pega de verdade no Final Fantasy VII Remake, primeiro, é o excesso de linearidade no jogo. Quero explorar uma parte que eu já passei. Não consigo, o jogo não deixa. Não, você não pode voltar naquele lugar. Tem uma barreira física, uma barreira lógica, o jogo não deixa você explorar. Não pode voltar lá mais. Tá bom, beleza, entendo. Quero explorar o mapa mais pra frente. Também não é possível. Quero enfrentar monstros aqui nessa área. Não, você enfrentou os monstros já dessa área, já passou. Então o jogo é praticamente... vai te empurrando pra frente, né? Isso, ele é um corredor e você só pode ir pra frente. Não pode mais voltar pra trás. Eles fizeram um mundo tão bonito, expandiram tanto Midgard. Me deixa ver mais desse mundo, sabe? Me deixa explorar mais esse mundo. Quero explorar pegando gatos. Não quero explorar vendo crianças, eu quero explorar por conta própria. Quero sentir o jogo de verdade. E aí, novamente, entra a parte das missões secundárias, que são muito pedantes, são muito chatas. A grande maioria delas não faz sentido nenhum. Tanto que eu, estudando sobre o episódio de hoje, comecei a lembrar de personagens que apareceram, situações que apareceram, que eu, nossa, nem lembrava disso. Graças a Deus, nem queria ter voltado a lembrar. A ideia das secundárias é muito, tipo, o Cloud é um mercenário e ele tem que se adequar a essa sociedade, então vai fazer favores pra cidade. Você pensa, o cara é mercenário, vai sair matando. Começa assim, tem uns monstros em tal lugar que tá impedindo a passagem. Você vai lá. De repente, não, os caras pedem pra ele buscar não sei o que. Mano,
eu sou um mercenário. Tipo, realmente ficou mal feito mesmo. Então tem esses momentos que são, puta, preciso realmente fazer isso? Não preciso, porque são missões secundárias, legal. Só que também tem missões principais que são muito barrigadas no jogo. Você quer saber mais a história da Wedge, mais a história do Biggs, mais a história da Jessie. Pô, a história da Jessie é foda. É muito legal a parte da casa dela, você tem que entrar pelos fundos da casa, tudo mais pra entender. É bem legal. Ver o pai dela e tal. Isso, só que não é só isso, tem toda uma enrolação que vai ter que ser feita. E é aquilo, a linguiça vai sendo esticada. Não precisa disso, o jogo não precisava ter 60 horas. O jogo poderia ter 40 horas, o jogo podia ter 30 horas pra fazer tudo. Podia. Virou mais ou menos o que aconteceu com o Hobbit, sabe? Eles esticaram tanto o filme que perdeu o sentido de algumas coisas, perderam o sentido. E aconteceu também isso no Final Fantasy VII. Por isso eu dou uma nota 4. Tô brincando. Não, a minha nota também bate o 9. É um pouquinho abaixo do Eric, meio pontinho abaixo do Eric, por conta de que ele pode ser melhor. E sabe onde ele vai ser melhor? No Final Fantasy VII Rebirth. No Rebirth. Sabe onde ele vai ser melhor ainda? Numa Final Fantasy VII Reset. E aí o que eu vou querer? Eu vou querer um remake, um remaster, não sei, do Final Fantasy VII Remake. Baseado no que eles fizeram no Final Fantasy VII Reset, no jogo de daqui a 8 anos. Entendeu? São 3 jogos diferentes, não é o mesmo jogo. São 3 jogos com mecânicas diferentes, batalhas diferentes. Então talvez o que eles fizerem no Reset, no Rebirth, vai ser o que eu queria no Remake. E já não vai ser mais possível isso. Nota 9 pra ele. Até sair o último vai ter tecnologia suficiente para eles compilarem os 3 jogos em um CD só. Em um CD, né? Em uma mídia só, e vem o Final Fantasy VII Definitive Edition. Só lembrei da missão das crianças, que é a professora que pede pra você buscar elas, depois você encontra ela fantasiada de stripper lá na balada no setor 7, né? Viva os orientais, né? E outro bagulho também que me pegava muito no jogo, que, mano, eu não conseguia focar, era o Ed falando, velho. Eu joguei em inglês e quem dubla ele é o ator que fez o Badger em Breaking Bad. Ele falava, eu lembrava daquele drogadão idiota do Breaking Bad. Eu falei, mano, não dá pra levar um cara desse a sério. E ainda que é um cara que é o gordinho, que é o alívio cômico, eu falei, meu Deus, para de falar, meu irmão, para de falar. Mas tá bom, Marquito, 9,5 meu e 9 seu. 1.000 meu com 1.000 seu, Marquito? Dá quanto é? Dá quanto? A média ficou boa pro Final Fantasy. Eu acho que é uma nota merecidaça. O grande ponto é exatamente o que eu falei lá no começo. A nossa intenção é passar para os nossos ouvintes a nossa experiência. A gente não tá aqui para ser o grande conhecedor do mundo dos videogames. A gente deve ter dado várias barrigadas, tanto que vocês verem, a gente não consegue gravar nome, mas é que a gente gosta de conversar sobre um jogo. Eu e o Marcos estamos conversando sobre um jogo que a gente gostou e quer que os nossos ouvintes ouçam e participem dessa conversa. É o que eu acho que a gente conseguiu fazer aqui. E eu acho que o Final Fantasy VII é um jogo que todo mundo deveria ao menos experimentar, quem tem acesso a ele. Esses dias o Felipe Ranzolin, que tá lá no grupo de ouvintes, mandou, por qual Final Fantasy eu devo começar? E aí o pessoal foi explicando pra ele, as histórias não têm ligações diretas entre elas, se você gostar de tal coisa, comece por esse, comece por aquele. Eu acho que assim, se você quer jogar um Final Fantasy, comece pelo Final Fantasy VII agora o remake, que é o primeiro dessa nossa nova geração de Play 4, Play 5, mas é pra vocês se familiarizarem com o esquema de gameplay, o esquema de batalha. Se gostou, aí vai conhecer o 16, que também dizem que é muito bom, que eu preciso jogar também. Mas eu acho que ele é uma boa porta de entrada pro universo, e não só pro universo de Final Fantasy. É um jogo divertido de se jogar, Marquito. Também acho, Eric. É um jogo novo, com mecânicas novas, uma história boa, fácil acesso, disponível na PSN Plus. Todo mundo que tem acesso é obrigado realmente a jogar. E depois sim, que você estiver apaixonado por esse universo, vá jogar Final Fantasy IX, que é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. E se você jogando Final Fantasy VII, certeza que você vai virar o maior fã de Final Fantasy VII, igual eu me tornei, certo, Marquito? Vamos lá, chegamos até aqui. Você, ouvinte que chegou até aqui, se você chegou até aqui, já tem disponível no nosso Instagram e no nosso Twitter um post falando que esse episódio está no ar. Então vai lá, dá um like nas nossas redes sociais, @vailogarhoje, em todas elas. Semana passada ou semana retrasada, meu querido amigo Marcolino postou um story muito interessante, um time-lapse dele editando. Os nossos ouvintes, que estão no grupo de ouvintes, e o pessoal que sempre interage com a gente, deu like nesse story, e foi um dos nossos stories que mais foi entregue pelo Instagram, né, Marquito? Ou seja, é importante pra gente você dar like, que aí o Instagram vai entender, esse é um post interessante, e acaba entregando ele para outros seguidores que geralmente não interagem com a gente enxergarem esse post também. Então é importantíssimo que vocês deem like, compartilhem, comentem. Tem sempre o pessoal que quando ouve já compartilha no Instagram. Agradecer a todos eles, não citarei nomes para não deixar ninguém de fora, mas a gente gosta muito disso quando vocês fazem, a gente reposta vocês também, porque isso realmente ajuda o podcast a chegar em mais pessoas.
Por falar em coisas que são importantes pra gente também, é sempre nos avaliar no Spotify com aquelas 5 estrelinhas. Desde que eu estou pedindo, já subimos muito esse número de avaliações, mas hoje a gente tem um grande número de seguidores no Spotify e um grande número de ouvintes também, mas nem metade desse número de pessoas ainda deu essas estrelinhas pra gente. Então, gente, tira essas estrelas do bolso, ajude o nosso podcast a ficar melhor avaliado. Por falar em nos ajudar, somos também um podcast associado da nossa querida Amazon. Se forem comprar algo lá, usem o nosso link de associado, vocês não gastam nada mais com isso, porém colaboram que o nosso podcast ganha uma linda de uma comissão para reverter em sorteios para os ouvintes. O link tá lá no nosso Instagram, então vocês têm que nos seguir para ver. Não precisa seguir, né? Mas já tá lá, já começa a seguir a gente, que é o primeiro link destacado do Instagram. E eu acho que são esses os recados finais, Marcolino. Por falar em link da Amazon, eu abri aqui um link na Amazon, tônico capilar, vai começar o projeto Cephir Eric de cabelos loiros e longos e sedosos. E eu fui, Marquito. Pra mim vai ser diferente, Eric. Eu vou aqui burlar o sorteio de ouvintes. Primeiro, porque eu quero sim te chamar de burro. E segundo, que eu tô louco pra jogar Final Fantasy VII Rebirth. Então, o prêmio de melhor ouvinte será com certeza meu. Valeu, pessoal. Fui!